Nós estamos aqui então para mais um episódio do podcast desse projeto maravilhoso da Patrícia Kretzi, Maternando no Espectro, que nos traz para falar então entre mães, né, entre mães atípicas, para falar sobre a temática quem cuida de quem cuida, o adoecimento das mães atípicas e a falta de rede de apoio. Um tema que sem dúvida vai trazer algumas lembranças talvez não tão boas, embora a conversa entre mães seja sempre boa e agradável. Acho que a gente mexe com algumas questões que são essenciais dentro desse percurso de maternidade atípica, né? Eu sou Márcia Magione, mãe do Pietro, de 15 anos, que tem atraso no desenvolvimento. Não é parte da realidade, né, do espectro, mas é um filho atípico, ele se enquadra em algumas características muito semelhantes àquilo que vocês vivenciam como mães atípicas dentro do espectro, e eu me sinto muito bem e muito acolhida entre vocês para falar sobre essa minha realidade que a gente acaba vendo que tem muitas semelhanças. Também sou mãe da Alessa, que tem 7 anos, e que é a minha filha atípica que tem me ensinado talvez da forma mais difícil. Eu acho que o desafio maior tem sido nos últimos anos ser uma mãe típica, tentar ser uma mãe típica depois de ter um filho atípico, né? Então, Pietro tem 15, a Alessa tem 7. Eu sou professora universitária, né? Servidora pública recentemente, mas com uma trajetória longa na área de administração. E tô aqui para, teoricamente, conduzir, mas para conversar entre nós e acho que trazer um pouquinho dessas dores e, quem sabe, até dar uma cutucadinha em algumas pessoas, por que não, né? Para falar um pouquinho sobre o que a gente enfrenta como mãe atípica. Então, passar a palavra para a Isabel se apresentar. Olá, meninas, tudo bem? Então, vou me apresentar. Eu sou Isabel Preto, eu sou mãe solo, também sou mãe autista, mãe do Gabriel, hoje ele tem 2 anos. O Gabriel, ele teve um diagnóstico muito cedo, né? Então, hoje a gente está aqui para contribuir, né? E para juntas criarmos uma rede de apoio que a gente possa se ajudar e possa mudar a visão que a sociedade tem para conosco, que a visão, assim, que às vezes acho que a gente está se fazendo de coitada, né? Querendo se vitimizar, mas não, a gente quer que olhem para a gente como mulheres e como mãe também. Aí eu passo a palavra para a Jo agora. Eu me chamo Josi, sou mãe do Arthur, que é autista nível 2 de suporte. E assim como as meninas falaram, a gente está aqui para contribuir, mostrar que a gente também é um ser humano, como eu falei no outro podcast. Além de mãe, né? A gente é mulher, a gente é ser humano. E a gente também precisa ser vista, né? A gente precisa dizer como a gente se sente e a gente precisa ser acolhida. Então, eu vou passar para a Karen a palavra. Meu nome é Karen, sou mãe da Maria Eduarda, de 9 anos, que é a minha filha atípica, e do Carlos Dominique, de 5 anos, que é o meu filho atípico, que está no espectro também, desde os 2 anos. E nível 2 de suporte também não verbal. Eu sou mãe, mulher, empreendedora, dona de casa, e espero que hoje eu contribua muito com vocês. Quero agradecer a Patrícia, que abriu essa rede pra gente, que acho que foi uma rede que deu aquele socorro que a gente precisava. Acho que todo mundo sempre tá ali, tem aquele socorro guardado. E quando eu descobri o projeto, eu disse, eu preciso disso. É isso que estava faltando para mim me sentir. Então, espero que eu contribua hoje com vocês também. Sem dúvida. Acho que é um pouco dessa questão de resgatar na nossa história, né? Isabel, super recente, o filho pequeno, com diagnóstico cedo. A Josi já tem um pouco mais tempo de caminhada, a Karen também, eu também. Mas a gente acaba tendo que trazer e expor, de certa forma, algumas feridas quando a gente vai falar sobre falta de rede de apoio e quando vai falar sobre a questão do adoecimento. Assistindo os episódios que a gente já teve acesso, né, os anteriores, percebi que é recorrente falar sobre a necessidade dessa mãe atípica de recorrer a tratamentos muito mais agressivos, digamos assim, né? Então, não é só a psicoterapia que resolve, a gente já tá no psiquiatra, a gente já tá medicada, a gente já tá indo para extremos para conseguir lidar com essa realidade de uma rotina que nos
nos deixa exausta, mas acho que tanto fisicamente, mas acho que em especial mentalmente, né? Emocionalmente, a questão da exaustão. E a gente pode, como a temática é sobre adoecimento, sobre quem é que vai olhar pra gente, quem vai cuidar e como que isso vai acontecer, eu gostaria de ouvir de vocês, e também vou dividir dentro da minha perspectiva, o que vocês perceberam já nesse período, cada uma no seu tempo e na sua realidade, em relação a o que mudou na saúde, efetivamente. Porque quando a gente fala no adoecimento, eu não sigo uma vida saudável, normal, eu sinto que tem coisas que não funcionam como deveriam, poderiam ou eram antes de eu me tornar uma mãe atípica. Qual foi o impacto seja do diagnóstico ou do dia a dia pós-diagnóstico, às vezes até anterior ao diagnóstico, porque no caso do espectro, em muitos casos que eu acompanho, tem todo o sofrimento até o diagnóstico, né? Então tem uma longa caminhada. Queria ouvir um pouquinho de vocês, não sei se a gente segue a mesma ordem, mas Pode ser? pode ser. Pode ser. Uhum. Eu sou mãe solo, eu era casada, daí logo em seguida, no nascimento do Gabriel, eu fiquei eu e o Gabriel. Então, logo em seguida que o Gabriel começou a caminhar, eu já veio o pré-diagnóstico. Pode ter autismo. Então, e daí eu pensei, eu me vi sozinha, com uma criança atípica. E o chão assim, e eu pensei, eu tenho que ser forte. Ele depende de mim. E naquele momento eu digo, eu não posso ficar doente. Eu posso pegar uma gripe. Se eu ficar doente, quem vai cuidar dele? Naquele momento eu não trabalhava, então assim, eu tenho que ficar bem. E eu fui acumulando. Daí quando eu comecei a trabalhar, tenho a minha rede de apoio hoje, que é a minha mãe, para eu trabalhar, ela dá esse suporte, assim. E a gente fica naquela, assim, daí terapia, e eu digo, não, eu sou forte, eu não vou chorar, eu não vou isso, e eu vou bater no peito, assim, e vou conseguir. Daí chegou um tempo, começou a me dar crises de ansiedade. Porque a gente vai acumulando, natural, a gente vai acumulando, eu sou forte, a mulher é guerreira, sabe? A mulher pode, tu vai dar a volta por cima. E comecei a ter crise de ansiedade. E eu dentro de mim, eu não tenho crise, sabe? Aquela coisa da negação, eu tenho que estar bem para o meu filho, porque se eu ficar ruim, quem vai cuidar dele? Mas só que daí depois eu fui um dia algumas sessões na psicóloga, porque eu precisava, e daí ela me falou assim, tá, mas se tu não te cuidar, ele não vai ficar bem. E daí veio aquele alerta, sabe? Tipo, eu tenho que me cuidar. E daí, nesse período, assim, eu emagreci 10 quilos. Depois eu comecei a fazer exame, tô doente, né? Tô com anemia, sei lá. Não tinha nada. Era tudo a questão sobrecarga, principalmente emocional e mental. E até hoje, assim, eu luto, eu como, eu faço tudo e eu não consigo engordar. Eu não consigo engordar, por quê? Porque hoje eu sei que a minha mente ainda não consegue descansar para o meu corpo absorver. A gente tá sempre em alerta. A gente na correria tá sempre assim, sabe o que vai acontecer? E é toda a responsabilidade, tudo pra gente. E isso foi assim, hoje assim, claro que já tô bem, já não tenho crises de ansiedade, não cheguei ao ponto de medicar, porque eu disse que eu queria conseguir, sabe, naquela coisa assim, mais natural, assim. Mas eu consigo me controlar, mas assim, é difícil. É difícil, às vezes, quando dá uma crise de ansiedade, o teu filho tá junto e daí tu pensa assim, sozinho, se acontecer alguma coisa, ele não sabe falar, ele não sabe ligar. Eu acho que é mais pesado pra ti por tu ser mãe solo, né, Isabel? Eu fui mãe solo um tempo, por isso que eu digo, claro que eu não era mãe atípica ainda, né, quando eu era mãe solo. Mas eu acho que por tu ser mãe solo, porque daí tu pensa, eu tô sozinha. Tipo, se eu adoecer, também, né? é só eu. É só eu. Tipo, a gente fica com aquela coisa, mesmo que eu era mãe típica, eu tinha isso comigo. É só eu. Se eu não estiver aqui, não tem mais ninguém por ele, quem sabe? Vai cuidar dele? E daí tu não tem com quem compartilhar, tipo, se eu faltar, tem, sabe? A gente fica sempre em alerta em questão disso, né? Sim. E acho que pra nós, né, que temos com quem a Josi tem, a Márcia também tem, né? Já é pesado. Porque ser mãe não é a mesma coisa que ser pai, né? Não. Mas acho que pra ti que é mãe solo é pior, é mais pesado, né? Porque tu não tem com quem dividir essa carga. É tu e tu. É tu e tu, sabe? E eu acho que isso é mais doloroso ainda. E ao mesmo tempo, acho que tem esse choque de alguém de fora ter que vir te dizer assim, se tu não te cuidar agora, tu não vai faltar por 2 ou 3 dias, tu vai faltar por muito mais tempo.
porque tu não tá te cuidando. Então, às vezes, esse descansar de um resfriado, que a gente não se permite e que não, né, não tem ajuda, não pede ajuda, enfim, ele é muito pequeno perto de um prejuízo muito maior que tu pode trazer. Exatamente. Não só do dia a dia, de desgastar e isso influenciar no desenvolvimento do filho, porque a gente sabe que isso funciona assim, mas também de entender, tá, mas e se... Né? E se realmente tu tiver que sair e ficar 2, 3 dias internado, ou se tiver alguma coisa assim. Então, alguém vem de fora para dizer, e tem alguns movimentos, acho que esse projeto ele também tá fazendo isso, provocando cada uma das mulheres a buscar sacudir rede de apoio, tirar de onde não tem, porque eu preciso ter quem atenda, porque eu vou ter momentos em que eu não vou conseguir. Que seja para eu ir lá consultar, que seja para eu, né, algum compromisso que eu tenho. Eu não tenho como ficar 24 horas atenta e disponível. Eu vou ter que ter alguém por esta pessoa. Pagando, não pagando, sendo responsável junto ou não. E acho que é uma das coisas que a gente veste essa capa de agora é tudo comigo. Eu vou dar Quando tu conta. fala de ser forte, me remete à fala da Josi lá do outro. E me remete muito à minha história, depois eu vou comentar. Mas essa coisa de ter que estar comigo, é comigo. Deixa pra mim que eu vou dar conta, porque Só eu que sou ser mãe. forte o tempo todo, tu cansa. Chega Não, uma tu hora que tu cai, não aguenta tu desmorona, mais. tu te desmonta. E alguém precisa, a gente precisa primeiro enxergar que tá bom, vou ser forte, mas eu preciso ter mais gente forte junto. Eu preciso que tenha mais gente dividindo isso aqui, porque senão... E eu acho que é muito importante quando alguém de fora enxerga quando a gente tá precisando de uma ajuda. As pessoas conhecem a gente. O teu sorriso não é o mesmo, o teu olhar semblante não é o mesmo. Eu muda já ouvi totalmente. isso me doeu. A gente, tipo assim, tu tá meu vendo olhar que eu não era o mudei. mesmo. Então, tipo assim, não custa tu oferecer ajuda. Gente, que seja meia hora. Eu sou Não, e aquela de tem várias rede de formas apoio. de oferecer ajuda também. Eu sou daquela que eu digo assim, rede de apoio não é tu ficar um dia inteiro com a criança. Rede de apoio é tu pegar a criança e dizer assim, dá aqui pra mim, que nem no dia do encontro, né? Acho que foi a Ângela que pegou o Gabriel, né? Se dá aqui, vai aproveitar, sabe? Isso é rede de apoio, gente. Não é tu ficar, eu vou cuidar dele pra te sair hoje. Não, mas tipo, eu vou ficar 30 minutos com ele pra te tomar um banho demorado. Eu vou ficar 30 minutos pra te fazer tua Olhar uma unha, TV. pra te hidratar teu cabelo. qualquer coisa. Ou eu vou ficar 1 hora pra te tirar um sono que tá atrasado há meses, sabe? Sim. E as pessoas, quando a gente fala em rede de apoio, normalmente elas tendem que eu tenho que Compromisso, cuidar da assumir criança. compromisso, Eu tenho que ficar Sempre, um dia né? inteiro com a criança. Não é isso, gente. Rede de apoio é que tu fique meia hora, que eu dê um descanso pra aquela mãe meia hora. Dá um Você suporte. não tem noção do que renova isso, sabe? Porque às vezes tu só quer, assim, às vezes a gente só precisa ficar em silêncio pra pôr a nossa cabeça em um lugar, sabe? Eu digo que as crianças dentro do espectro têm que ficar no silêncio pra se autorregular. Às vezes a gente também precisa se autorregular. Aconteceu algo comigo dúvida. parecido. Que tu fala Sabe? isso. Fui no mercado um dia, tava só eu, meu filho tava em casa com meu marido. E eu tava parada, assim, no mercado, olhando pro nada, e veio um conhecido e me falou assim, o que tu tá fazendo aí? E eu disse, não sei, eu tô Me autorregulando. Tô curtindo, dá licença. Tu acabou de me atrapalhar. né? Eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Tipo, eu sei que eu fui no mercado pra fazer alguma compra, mas, tipo, aquele momento eu parei. Tava sem reiniciando. fazer nada, sem fazer nada. Desligou Tipo, e não, tava ligando. né, sem É. fazer nada, parada ali, sem ter nenhuma preocupação naquele momento. Que delícia. E foi ótimo. E eu contei isso pra psicóloga. Galera, tu precisa fazer isso, tu precisa E as ter pessoas não esses momentos. entendem, sabe? É tão bobo isso, né? Tu olhar pra natureza, tu tá na rua e às vezes não você pega, tem uma flor que bonita, olha como o céu tá bonito, a gente não observa isso. Porque a gente tá sempre em alerta. De Tá? sempre Daí, no automático. seguindo, né? Eu, quando me deu, assim, acho que umas crises maiores foram estar sempre em alerta. Estar sempre em alerta foi um dos gatilhos, assim, que comecei a ter ansiedade e não ter dinheiro pra pagar as terapias. Foi aí que eu comecei. A ansiedade, depois veio a depressão e como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou trabalhar e eu não vou conseguir trabalhar? E como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou pagar terapia? E tu começa a ficar numa nóia. A gente quer controlar o E tu futuro, não né? consegue controlar. Tu Tipo, começa eu acho que a maioria não, né? Mas as pessoas que têm ansiedade, as pessoas não entendem que não é ansiedade por uma coisa É uma que vai besteira. acontecer. Mas é que a gente tá com ansiedade, a gente tá pensando, tipo, a gente tá aqui agora, mas tu já tá pensando que semana que vem tem o boleto da terapia e no mês que Tem vem um já remédio, tem material escolar e tem remédio, acaba tal dia e tu tá com a cabeça a milhão. É E às vezes tu só precisa parar assim, ó, das coisas. E tu só precisa parar assim 30 minutos e esquecer tudo que tá acontecendo, sabe? E parar e esquecer de tudo pra poder pôr em ordem, voltar e dizer, não, agora eu consigo seguir, sabe?
E é muito difícil as pessoas que não passam pela ansiedade entender isso. Porque eu digo que a ansiedade só sabe Quem passou? o que é quem passou. As pessoas dizem, você tá de frescura. É. Eu, não sei se a Josi mas eu já vou pegar o gancho. Mas quando eu fui diagnosticada já com bipolaridade, com acho que 12 anos, com bipolaridade e hiperatividade. E nunca tive problema de ansiedade e tudo mais, tomei medicação por causa da hiperatividade quando menor, mas eu seguia forte. Quando eu tive a Duda, eu tive episódios de ansiedade, cheguei a tomar medicação, teve um tempo que eu tava no automático. Tipo, eu chegava em casa, banho, cama, e eu mal tava cuidando da minha filha, sabe? E daí eu disse, não, eu não quero mais tomar medicação, porque a medicação não tá me fazendo bem. Eu tô ficando no automático, eu não quero mais isso pra mim. E daí eu larguei a medicação. E daí consegui voltar, e aos poucos continuei com a terapia e tudo mais, e voltei. Quando veio o baque da maternidade atípica, eu pensei, não, que nem a Isabel falou, eu sou forte, eu consigo. Eu entrei com o pé dentro da neuro, já sabendo do diagnóstico, porque eu já tinha pegado a avaliação da FONA e da TO, então eu já sabia o diagnóstico. E eu disse pro meu marido, na época, daí eu já tava casada, né? Eu disse pro meu marido, eu sei o que é o diagnóstico dele, eu sei. Não tem mais o que a gente negar, porque a gente negou por um bom tempo, até a gente realmente ir atrás do diagnóstico, né? Eu disse, não tem mais o que a gente negar. Ele vai fazer 3 anos e ele não fala. Tem 1001 coisas, sabe? E eu disse, não, eu sou forte. Eu fui bem faceira, rindo, levei na neuro, tudo mais. A neuro ficou 2 horas lá conversando e eu fingindo que tava escutando tudo, com a cabeça em outro lugar e fingindo que tava escutando tudo. Cheguei em casa, entreguei o laudo pro meu marido e disse, tá aqui, não tem mais o que a gente fazer, tá aqui o laudo, a escola incomodou bastante, a gente precisava de um laudo pra educador especial acompanhar e não sei o quê. Pronto. E aí eu pensei, problemas resolvidos. Tá aqui o laudo, gente. Né? Se era um CID que vocês queriam, agora vocês têm, sabe? Carimbo. E tudo bem. No outro dia, o Dominique foi pra escola. Eu cheguei em casa e eu peguei aquele laudo na mão de novo. E daí foi que eu desabei. Eu olhei e eu disse assim, eu tenho uma criança especial em casa. Sei que tem mães que não gostam que fale sobre criança especial, né? Mas é a forma que eu encontro de falar. Respeito também quem não gosta. Os termos mudaram muito, né? Respeito sobre quem não gosta, mas... E daí o termo muda também. É a forma que eu vejo, é a forma que eu acho que as pessoas Entendem. menos leigas, né? Entendem melhor. E eu pensei, poxa, agora eu tenho uma criança especial. E daí eu li aquele laudo fono e TO e não sei o que. Eu não sabia nem o que era. Eu sabia que era uma fono. Fono pra mim era pra quem tinha dicção da praxia da fala, coisa. Sim. Eu digo, tem tudo isso. E agora? Por onde eu começo? Aí, graças a Deus, eu já conheci a Lari na época. Quando é que eu começo? Né? Isso aí já tinha Onde eu começo? E daí, na época, eu não tava trabalhando, né? Eu trabalhava em casa só com o iFood delivery dos doces. E daí eu pensei, não, preciso trabalhar fora, porque eu tenho que ter uma renda fixa. Como é que eu vou esperar vender um doce, esperar a delivery bombar, esperar pra poder pagar a terapia, pra poder pagar isso, pagar aquilo. E daí, na hora, eu já disse, vamos, fono, TO, nananã. E daí começou a vir, porque as contas vêm. E trabalhar por conta, aquele dinheiro não é sempre Tu não que vai sabe. ser aquele valor, né? Pode vir mais, menos, e como é que tu vai pagar Ou pode aquela não vir, terapia? Ou né? pode não vir também. Ou pode não vir também. E daí eu pensei, eu preciso trabalhar fora. E daí foi que eu comecei a trabalhar. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei, infelizmente, num lugar que... Sabe quando tu vai num lugar e tu sai daquele lugar, parece que o lugar sugou toda a energia que tu tinha? Era assim. E daí eu comecei aquilo. E daí a gente se mudou e teve mudança. E daí, bem no que a gente teve mudança, meu marido trocou de serviço pra poder ganhar mais, pra gente poder dar um suporte melhor pro Dominique. E começou a viajar. E daí eu tinha a minha rede de apoio, que era ele, né? Graças a Deus eu tenho a minha mãe já ainda comigo hoje, só que a minha mãe tem uma limitação, né? Por ela ter lúpus, ela tem uma certa limitação de ser minha rede de apoio. Então, não era sempre que eu podia contar, mas eu ainda podia contar com ela e tinha o meu marido. Quando meu marido viajou, eu me vi sozinha. Eu me vi uma mãe solo, porque eu já tinha sido mãe solo, eu me vi uma mãe solo novamente. E eu sempre forte, porque, tipo, ele tava indo viajar, ele tava indo realizar o sonho dele. E eu pensava assim, não, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, é só... Eu não tô nem trabalhando fora, é uma casa, é 2 crianças, como que eu não vou dar conta? Eu pensava, né? Como que eu não vou dar conta uma casa, 2 crianças, gente, pelo amor de Deus? Aí eu comecei a trabalhar fora pra dar conta
das demandas do Dominique. E eu comecei a ter crise de ansiedade dentro do meu serviço. Dentro do meu local de serviço, eu comecei a ter crise de ansiedade. E daí eu comecei, tipo, uma semana, pelo menos 2, eu tava na UPA. Eu chegava na UPA, eu tava sempre com dor no estômago, com dor de estômago, com dor de estômago. Eles me diziam que eu tinha pedra na vesícula, que eu tinha não sei o quê. E eu fiquei, assim, tipo, 3 meses indo na UPA, tomando medicação. Aí a última médica que me atendeu na UPA disse assim, tu não tem, o teu histórico tá aqui. E ela disse, tu não tem nada. Viu emocional. Né? Nada. Ela disse, o que tá te prejudicando e fazendo o teu corpo pedir socorro é só a ansiedade. É só a ansiedade que tá fazendo tu pedir socorro. Daí aquilo, guardei pra mim, não dei bola e vamos seguir. Que ansiedade o quê? Eu disse, já tive isso. Isso aí é bobeira. E segui. E daí, o negócio de ficar em casa com as crianças, eu tava no automático, trabalho em casa, pegava as crianças, voltava pra casa, sem meu marido vinha de 15 em 15 dias só. Passava sábado, domingo, normalmente a gente ia pra minha sogra, porque ele também tem família, né? Então, a gente ficou nessa. E daí, eu me vi um dia que eu surtei, assim, ó, dentro do onde eu trabalhava, eu surtei. E a única pessoa que eu tinha no momento, assim, que eu podia, tipo, me socorrer, porque meu marido tava longe, minha mãe não ia poder me socorrer, foi a minha amiga. Até hoje, quando eu fui falar pra ela do podcast, ela disse, tá muito chique gravando podcast. E eu falei, não te preocupa que eu vou falar de ti lá. Porque foi assim, no momento, ela foi minha rede de apoio, porque ela foi me cobrir no serviço, porque eu falei pra ela, tinha um iFood lá na empresa onde a gente trabalhava, e eu falei pra ela, se tocar mais uma vez o barulho do iFood, eu vou sair porta fora. Ela disse, eu não tô suportando o barulho dos carros passando na rua, o barulho do iFood, eu tô surtando. Se eu não ir pra minha casa, ficar em silêncio, eu vou sair porta fora daqui. Ela falou, espera 10 minutos. Sem mentira nenhuma, eu não sei. Não me perguntem como. Que aquela criatura chegou em 10 minutos. Ela chegou em 10 minutos, sei lá, olhou pra mim e disse assim, vai ou na UPA ou vai pra tua casa pôr a tua cabeça em ordem. E eu fui pra casa, gente. Eu deitei e dormi. Que as crianças ficavam em turno integral na escola. Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, eu liguei pra minha mãe e disse assim, eu preciso de ajuda. Daí foi que eu me deu um estado de alerta, assim, o que realmente eu precisava de ajuda. Porque eu já tava há 1 ano procrastinando a minha ansiedade, meu corpo me avisando, o corpo tava sempre cansada, sempre com dor em algum lugar, a dor no estômago, eu levantava mais cedo já com a dor no estômago, e eu dizia, não, é a gastrite que tá me dando dor no estômago. E seguia. E daí a minha mãe, e aí foi que eu, até vou puxar o gancho de, quando a gente, né, que eu dependo da rede do SUS, infelizmente. Eu tive por um bom tempo plano de saúde e hoje eu passo na pele o que é as pessoas depender do SUS. E daí a minha mãe ligou pro posto e falou assim, aonde que ela vai? E você sabe o que é ninguém saber aonde que a pessoa recorre? E daí eu fico chocada, assim, porque, tipo assim, ela fala, no PA só em caso de surto. Na UPA tu vai ir, eles não vão te atender por causa de ansiedade. Aí a mãe disse, e no posto não tem acolhimento? Não, o posto não tem acolhimento. Tem que tirar a ficha às 5 horas da manhã pra poder te atender. Ou seja, estamos invisíveis. Ou seja, quando tu estiver matando tu vem aqui. Sabe? Tipo isso. A guria do posto que falou com a minha mãe disse, infelizmente no PA só vão atender se ela estiver surtando. E aí eu fico assim, gente, não tem ninguém olhando pra gente. Quem socorre, né? Quem que socorre? Aí vocês vão esperar... Quem cuida de quem cuida? Aí eu venho daquele negócio assim, porque daí a mãe que se matou e matou o filho, todo mundo enxergou, todo mundo viu. Mas quantas vezes essa mãe não pediu socorro? Né? Viram, não, mas só foi pelo cheiro, né? Porque não deram falta porque dela como falta pessoa, ninguém deu. Essa pessoa que não passou aqui no apartamento. A criança não ia pra escola. Não vi ninguém gritar, chorar, conversar, não vi ninguém passar com ir no mercado, ninguém... Tipo, o vizinho não conhece. Exato, ninguém percebeu, a família não percebeu. Outro caso também que aconteceu já faz uns meses, acho que uns anos ali, a mãe que tinha morrido. E o filho ficou comendo. Ficou quantos dias ali procurando comida em volta, não sei se sabia falar, se não sabia, pedir ajuda. E daí eu fico assim, que ninguém percebeu, vê. Ninguém sentiu falta. Aí o que a minha mãe fez? Minha mãe foi no posto, 5 horas da manhã, tirou a tal da ficha, daí ela nem tirou a ficha. Ela chegou, e daí, tipo, ela foi 6 horas, já tinha uma fila enorme, que eu acho o cúmulo do ridículo hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem. As pessoas têm que 5 horas da manhã pra tirar uma ficha, é ridículo isso, é ridículo. E daí ela não conseguiu ficha. Então as pessoas falam, só no outro dia.
E daí a minha mãe, ela é a pessoa que assim, ó, ela não se estressa. Mas a hora que... a hora que ela se estressa, minha gente, daí ela diz assim, não, eu vim 6 horas da manhã aqui, a minha filha tá em crise de ansiedade, faz mais de uma semana que a gente tá tendo atendimento em todos os tipos de lugares, PA, UPA, Policlínica lá da Teneves, todos. Ninguém quis atender. E ela disse, eu não saio daqui sem uma ficha ou de acolhimento ou de atendimento com a médica. Aí, as gurias se viraram nos 30 lá e disseram, não, a gente vai marcar aqui pra ela. Aí marcaram. Por isso, quando eu cheguei na consulta pra consultar com ela, eles me passaram como se fosse um acolhimento, sabe? Eu não conseguia falar. Eu só chorava, eu soluçava de choro, assim, eu não conseguia... Eu só conseguia dizer pra ela que eu precisava de ajuda. Eu só dizia pra ela, eu preciso de ajuda. E eu chorava, soluçava, porque eu já tava acumulando isso há meses, há 1 ano quase, praticamente. E graças a Deus eu tenho minha mãe. Graças a Deus ela me ajudou. Tipo, meu marido dizia pra mim, consulta. Eu mandava pra ele, eu não tô bem, nananana, consulta, ele me dizia, consulta onde, meu filho? Sabe, porque não tem. E daí eu fico assim, porque é muito bonito falar, né? Porque tu vai no SUS, porque tem o negócio lá do Te Acolhe. Te acolhe quem? Porque a gente não tem uma psicóloga à disposição de emergência. Tu não tem um psicólogo de emergência, um psiquiatra de emergência na emergência. Porque eu fico pensando, quantas pessoas que não precisam de um psicólogo, num psiquiatra de emergência, numa UPA ou num PA, porque se tu vai, é um clínico geral que te atende. Que não entende, que às vezes não entende bulufas sobre ansiedade. Daí ele chega e diz que tu diz que tá com dor aqui, que tu tá com falta de ar, não sei o quê. Eu acho que é tua pressão que tá. Eu acho que não sei o quê. É tudo no achismo daí. Porque eles não entendem sobre. Não validam também. Eles não validam. A única vez que eu tomei medicação lá no PA, a guria ainda comentou com a enfermeira, ela tá fingindo isso, é só pra tirar testado. Gente, eu trabalhava por conta, nem precisava de testado. Infelizmente, sabe? Se a gente for pensar, não é nem um privilégio, tô falando ironicamente, da mãe atípica essa realidade, né? Porque se tu pegar a maternidade em si nos leva a isso, e a vida como tá desenhada hoje nos leva a isso, a não ter, a não saber reconhecer, a não saber onde recorrer, às pessoas ao redor, que aí entra o que tu tava falando antes, ninguém percebeu. Tá todo mundo tão ocupado, ou tá todo mundo tão sofrendo a sua própria condição, que fica difícil de eu olhar para o outro e tentar acolher, ou tentar socorrer, ou o que eu posso fazer, né? E aí volta para essa questão desse projeto, de outros movimentos que a gente tem de tentar virar esta rede de apoio de alguma forma, né? Assim como vocês falaram da questão da ansiedade, a minha realidade de adoecimento também é de ansiedade, né? Só que o meu processo... Como eu não tive uma caminhada para diagnóstico... Um cabelo aqui. O Pietro, ele com 1 ano e 11, ele teve uma pneumonia, que virou uma sepse, uma infecção generalizada. Então, quando a gente internou, ele estava convulsionando, com 1 ano e 11, ele ficou sedado 8 dias, foi e voltou pela fala dos médicos, assim, a gente praticamente perdeu ele ali naquele momento. E eu não tive uma caminhada de tem um filho em diagnóstico, porque o desenvolvimento foi mostrando alguma coisa. Eu tive uma caminhada de tem um filho. Foi um choque, dia, na verdade, as coisas foram típico acontecendo. Até então, típico. Ele tinha 1 ano e 11. Ele ainda não caminhava, ele caminhava só com apoio. Mas investigado, assim, com tudo que era pediatra, fisioterapeuta, vários médicos que diziam, é o tempo dele, tá tudo certo, a gente tem média de tempo e tudo mais. Tanto que a minha filha também demorou mais do que foi caminhar com 1 ano e meio. Então, tinha toda essa questão. Claro que vem um monte de apontamenents do tipo, eu conheço alguém, a família, não sei o quê. Sempre Aquelas coisas que, né, que vão tentando justificar. O filhinho do fulano. Tem um filho, eu tenho um primo em 30º grau de alguém que um dia, né, levantou e ganhou 2. Pronto, tá tudo certo. E aí, só que o Pietro foi essa condição, de que quando a gente... teve, o nosso processo foi um processo de durante a internação, 8 dias sedado, 24 dias de UTI, 32 dias de hospital, mas a gente não sabia o que ia tirar no sentido do que ia sair, o que ia acontecer, e quando ele sai do hospital, ele sai cheio de sequela, que é
a um ponto da gente não conseguir nem CID específico, porque ele usa um CID de sequela de meningite, mas não era meningite, porque foi testado, meningite não era, mas é a mais próxima em termos de o que acontece no conjunto cognitivo, né? A questão da deficiência mental, que é o que abala ali, que... então, a gente não passou por um processo a gente, de um dia pro outro, entregou ele no hospital e não sabia o que sairia dali. Foi como se o filho de vocês entrou de uma forma do hospital e vocês receberam outro filho. Vocês entraram com o filho típico e saíram com o filho atípico. E aí, o que eu fiz nisso? E aí, volta muito pra falar da Isabel. Eu entreguei ele na UTI, acompanhei todo o processo ali de sedar e de tudo mais, toda a questão muito traumática, na emergência, no Caridade. E eu fui em casa arrumar uma mochila, meu marido ficou esperando, depois que já tinham dado um retorno, tipo, ele vai ficar internado e tudo mais, tava vivo, tá ótimo, maravilhoso, e a gente começa a lidar com o filho na UTI, né, tá estável, é uma vitória, a gente vai vendo o que vai acontecer dia após dia. Eu fui pra casa, eu entrei embaixo do chuveiro, e eu chorei. Chorei, arrumei minha mochila, e eu nunca mais chorei. Por 10 anos. E aí... Pra onde foi? Isso, né? Pra onde foi todo esse choro acumulado? Pra onde foi tudo isso? E aí, o que vai acontecer é que eu só vou entender tudo isso 10 anos depois, quando eu caio por causa da ansiedade. E porque eu chorei aquela noite e depois eu fui forte. Porque quem vai ser forte se não a mãe? Se a mãe não for forte, quem vai? Quem é que vai salvar essa criança? Quem é que vai dizer pra todo mundo que tá tudo bem? Porque aí entram várias questões, até a gente tava comentando antes. As pessoas ao redor não sabem o que dizer e elas precisam ser acolhidas. E aí a gente se vê na pior situação do mundo acolhendo as pessoas que não sabem lidar com aquilo ali. Então, era eu que acalmava a amiga que ligava em desespero, dizendo que, meu Deus, o que aconteceu? Calma, vai ficar tudo bem. Não, era o contrário. Tu tinha que me dizer que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Nesse momento era pra estar te ligando pra dizer assim, vai ficar tudo bem, Márcia. Eu tinha o direito de estar desesperada. Mas não, eu tô ali racionalizando. Só que racionalizando que me custou muito em termos de saúde depois por muito tempo. E que eu tô pagando até agora. Porque aí lá em isso foi fim de 2010... final de 2019 aconteceram algumas questões de saúde familiar, algumas pessoas próximas, e eu fui vendo pequenas questões, assim, coisas ruins que acontecem na vida, e aquilo foi me gerando gatilho. Desespero, sabe? Na época a gente nem falava em gatilho, porque hoje a gente fala, né? Mas eu comecei a me dar conta que eu tinha uma dor no peito. A dor no peito é bem E a forte, dor no peito é um né? negócio. E aí eu comecei a relacionar aquela dor no peito a uma condição que eu tinha passado os últimos 9 anos com dor no peito na mesma época do ano. Nos dias que a febre subiu, na pneumonia, até o dia da internação, eu sofria o 31 de outubro até o 5 de novembro, assim, hoje aconteceu tal coisa. E eu revivi aquilo. E eu fiz isso em 2011 até 2019. E aí, em 2019, eu lembro, porque a Alessa faz aniversário dia 25 de outubro, a gente saiu pra almoçar e eu disse pros meus pais, eu estou sofrendo de ansiedade, eu tenho uma dor no peito. A gente saiu no almoço, super desagradável, almoço de aniversário da minha filha. Mas eu digo assim, eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda, eu estou entregue, eu preciso de socorro. E eu vou dizer pra todo mundo que eu estou sofrendo de ansiedade. Por quê? Eu sempre fui a virginiana perfeccionista que precisava ser a melhor em tudo, a que aparecia, que fazia, que dava conta. Ninguém tava nem olhando, mas eu tava achando que eu tinha que fazer, que entregar e que ser. E a força, a fortaleza. Quantas vezes ouvi sobre como é que tu dá conta disso? Quando resolvi ter uma filha, né, ter a segunda filha, ai, que corajosa, nossa, eu te admiro. Então todo mundo vai botando mais um pouco nessa coisa de, eu sou uma fortaleza mesmo. Olha, e vai que lindo, pesando mais, né? E vai pesando mais, e tu quer. Só que quer que aquela imagem de forte fique, né? E o tombo vai ser muito maior, né? E aí, quando eu disse, eu tô doente, é isso, eu tava fazendo uma segunda graduação e cursando doutorado nessa época, e tinha mais um emprego e 2 filhos. Então, e achando lindo, assim, nossa, como é que tu faz? Eu faço, eu dou conta. Daí tu acha lindo, todo mundo mais diz, uma casa, né, que o marido cuidava e o marido que ninguém cuidava, tipo, né, dei sorte que... E aí,
eu comecei a dizer assim, tô ruim, não tô dando conta. E eu lembro nitidamente, assim, de uma colega que tava com um monte de CID impresso, porque ela estava num processo de doutorado, é um negócio que desgasta muito o estudo de uma forma geral, pós-graduação. E aí ela tava lá com um monte, e eu comecei a ler assim, não, isso aqui não é. Não, isso aqui parece. Aí eu cheguei, eu olhei e disse assim, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, porque tá aqui, ó, essa sou eu. É isso que eu faço, é isso que tá acontecendo, é isso aqui. Só que isso foi metade do ano. Depois, outubro, quando eu falei pros meus pais, né? Porque eu já tava conversando com meu marido. E aí, virou o ano lá em fevereiro, janeiro, fevereiro, eu estava, assim, sem condição. A gente foi viajar e eu voltei no avião, assim, rezando o tempo inteiro. Ninguém percebe, porque é um negócio que tá acontecendo dentro de ti. Rezando, e às porque vezes assim, tu tá quieta, ia a pessoa diz, acontecer tu tá alguma bem? coisa. Eu tô bem, gente, só preciso ficar quieta. Só que nem chegava nesse ponto, sabe? Eu conseguia, não sei. E eu fui pra uma formatura na faculdade, que eu era professora, e eu passei as 2 horas no palco pensando, eu vou desmaiar aqui, ou eu vou pedir pra sair, mas eu vou passar mal, eu vou estragar a formatura. Então, ou eu vou esperar, ou eu vou... Mas eu vou passar mal, porque assim, coração aceleradíssimo, passando um calor desgraçado, querendo sair correndo. Também ao contrário, né? Dá um calor, dá uma Aí coisa... tu não sabe onde tá doendo mais, se é barriga, se é peito, se é... Tomando água que nem uma louca pra tentar, tipo, fazer alguma coisa. E aí, eu digo, não. Parece que tu vou tá buscar indo, tu toma ajuda. água pra tentar ir voltar e tu não volta, parece que a água só piora. E aí, fui buscar ajuda. E aí, fui pra psicóloga e ela me disse, não, vamos tentar. Só que assim, primeira sessão, ela me disse, tu tem um transtorno de estresse pós-traumático. Tu tá revivendo o trauma lá de 2010, agora, início de 2020. Então, tem essa questão, porque de um jeito ou de outro, as questões ligavam ao que eu tinha passado com o Pietro. Então, lógico que tem muito da minha personalidade, essa questão de me exigir muito, de autocobrança, isso leva à ansiedade, de achar que tem que ter controle de tudo, planejar muito. Mas o meu adoecimento tá muito ligado a eu não botei pra fora. E aí, eu vi que eu não ia conseguir, porque eu fui pra aula, foi antes de fechar tudo na pandemia, e eu começou a me amortecer boca. Aí eu tenho que ficar, eu tô ali... Primeira semana de aula de aluno calouro, querendo saber o nome, o que veio fazer, e a pessoa falando e eu sorrindo e pensando, eu não vou aguentar ficar aqui, eu vou sair correndo, porque eu tô passando mal. E ninguém tá vendo que eu tô passando mal, porque eu disfarço muito bem. Aí teve uma hora que eu disse só um pouquinho falar no banheiro, me molhei, porque eu precisava sentir alguma coisa. Né? Molhava o pescoço, molhava o pulso. Voltei, assim, dei uma acelerada, mandei eles embora. E aí eu disse, eu preciso de uma psiquiatra. E eu consegui consultar uma vez e fechou tudo. A minha sorte foi que fechou tudo e eu já tava começando a minha medicação. Porque aí fechou tudo no desespero total, porque eu fazia catastrofização. Então, eu sempre falo assim, passava uma ambulância e eu ficava contando os meus familiares pra ver quem podia estar dentro da ambulância, porque era certo que era meu, sabe? Porque era uma coisa do tipo, também, eu tive crises de pânico no meio disso. E aí... tive que ir trabalhando tudo isso. E uma dificuldade muito grande de fazer coisas que eram óbvias e naturais pra mim. Dar aula. Aí eu fui dar aula online com a boca amortecendo. Pensando, se eu fechar a tampa do notebook, eu faço de conta que a internet caiu. E aí depois eu explico pros alunos. Nunca fiz isso. Minha psicóloga dizia, tu não vai fazer isso. Tu lida com as coisas. Mas eu ficava... Tu imagina tu dando aula, pensando naquilo que tu tem que falar... E ao mesmo tempo pensando assim, mal, né? Vou baixar essa tampa, vou aguentar, não vou aguentar, vou fazer, não vou fazer, quanto tempo dá, e daí, né? Parece que tu tá sempre em alerta de tu achar uma desculpa. Eu fiz muito isso, de achar uma desculpa. Tipo, de ligar e falar assim, eu tô passando mal, tô indo pra UPA. Eu ia pra UPA, tomar medicação pra dor, eu voltava pra casa e eu dormia a manhã toda. Porque... Quando eu tive burnout, nesse atendimento que eu fui pro posto, eu fui diagnosticada com burnout. E nem sei se é assim que fala. E quando eu cheguei lá, ela falou, tu tá no automático. Ela tá só trabalhando. Claro, porque eu trabalhava fora, eu tocava o iFood até 11 horas da noite. 11 horas da noite eu botava a criança a dormir, acordava às 7 horas, botava a criança pra aula, voltava a trabalhar. Sim. E assim eu ficava. Daí ela falou, tu precisa parar. Ela disse, não tem como. E daí, o que eu comecei a fazer? Antes de iniciar a medicação. Eu comecei a dar desculpa. Eu falei, eu tô com dor aqui, eu não vou ir hoje. Daí eu ligava, eu não vou. Eu não precisei arrumar desculpa, porque a pandemia tava tudo fechado. Eu fiquei 2 anos fechada em casa, com meus pintinhos embaixo das asas. E a pandemia me salvou. Me salvou no sentido de... Naquele momento. Terrível pra todo mundo, dava medo.
Mas era aquela coisa assim, tá todo mundo da porta pra dentro, meu marido não podia sair pra ele ir no mercado, meus pais tinham que vir, porque eu não conseguia ficar sozinha com as crianças, até começar a medicação e né, o remédio pra ansiedade, o remédio E daí pra dar demora pra fazer calmadinha. efeito, e daí E aí, toma um pra crise, toma outro pra não sei o quê. e aí, ao mesmo tempo, a cabeça daquela mulher que é forte, que dá conta de tudo, ela não desliga nem medicada. Porque eu nunca fiz isso de conseguir dizer assim, vou deitar e quando eu acordar eu volto. Não tinha isso. Eu continuava fazendo as coisas. Me sentindo mal, muitas vezes dizendo pro meu marido, tô ruim, não tô bem, não tô legal. E aí ele também tava dentro de casa, porque o trabalho dele também ficou todo dentro de casa na pandemia. E aí ele ficava ali, o que eu posso fazer? Não, pega uma água, não, me abana aqui porque eu tô, não, vou pra janela, não, vou fazer alguma coisa pra... Tanto é que eu resolvi empreender na pandemia com artesanato, porque era o que ocupava a minha mão. E aí eu aprendi que eu podia dar aula lixando a unha. As primeiras lives, as coisas todas que a gente viveu na pandemia, eu fazia lixando a unha ou fazendo alguma coisa, muitas vezes pegando a tampinha da garrafa ou a caneta e quase machucando o dedo pra ficar sentindo algo fisicamente, porque isso não era a minha cabeça, a minha loucura, era alguma coisa que eu sentia, sabe? E aí, o tempo inteiro muito preocupada com o que estava acontecendo, e eu sei que isso tudo potencializou, não posso, né, botar tudo nessa conta, mas isso tudo potencializou, porque eu não botei pra fora um negócio que aconteceu hoje há quase 14 anos, né? 13 anos atrás. E aí, o que eu consegui entender de saída para isso? A gente começou a fazer um movimento com outras mulheres empreendedoras, eu empreendia na época, a gente começou a fazer umas lives, a gente começou a fazer algumas coisas, e aí teve uma época ali, não sei se era Dia da Mulher, ou... acho que era do Dia da Mulher, talvez em 2021, e a gente começou a fazer umas lives assim, quem quer fazer live? Eram clientes de uma amiga minha, que é minha parceira no projeto da rede. Quem quer fazer live? Josi quer. Aí a gente começava a fazer. E daqui a pouco, tu começava a me contar coisas da tua vida que tu nunca tinha contado, coisas doloridas numa live. E aí eu pegava e te contava a história do Pietro. E aí aquilo virava uma choradeira e ao mesmo tempo virava um alívio do tipo assim, nossa, eu saio exausta, mas eu tirei um tijolinho disso aqui que tá me, né? E aí a gente foi vendo que essa era. E eu comecei a falar. E eu comecei a falar da minha maternidade atípica sem dizer, dou conta de tudo, olha que lindo, olha os meus diplomas, minhas coisas, mas dizendo, né, olha só como eu pareço plena, tirando as olheiras, porque as olheiras demonstram não tudo que a gente na faz. cara da gente. Mas de dizer, eu não chorei, mas eu quero que tu chore. Então, eu não chorei, mas tu que tá no início da caminhada, eu quero que tu chore, eu prefiro que tu chore. E hoje mesmo, na função lá da rede, eu disse pra uma das gurias, chora, bota tudo pra fora, porque amanhã tu vai ter que seguir lidando com as coisas. Mas chora e bota pra fora, porque essa emoção que a gente prende ou que a gente engole, ela vai estourar em algum lugar. Claro. Vai dar dor no estômago da ansiedade, vai dar dor no peito da ansiedade, vai corpo dar avisa. Tu vai surtar, como eu aquela coisa, que eu o corpo surtei. ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais. Só que ele precisa que tu bote pra dentro e pra fora na medida adequada. Eu não me dei essa possibilidade. Só que eu fico pensando assim, que aí entra no quem cuida de quem cuida. Todo mundo que tava ao meu redor, ninguém também entendeu que eu precisava disso. Então, eu não posso dizer... porque tu sempre foi a filha forte, tu sempre foi a que tava ali. A esposa que resolveu tudo, a amiga que... a amiga que apazigua, que faz, que não sei o que bota. Não, vamos achar uma solução pra situação e vamos e faz. Aqui tem as palavras, as boas palavras. Aqui sempre tá forte, não vai cair. E aí, ninguém nunca veio me perguntar. Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, em função até do tema, da questão do maternando no espectro, assim. Em nenhum momento ninguém veio me perguntar, como tu tá? Porque a minha sempre tava bem, né? E porque a minha resposta mundo, né? Seria, talvez fosse tá tudo bem, tá tudo ou talvez fosse eu nem sei, porque eu nem sei como é que eu faço pra saber como é que eu tô. E aí entra uma coisa de o quanto não nos ajudam, o quanto não nos deixam, o quanto a gente não deixa ajudar, o quanto a gente, e volto pra situação, e que é a tua fala lá do outro episódio, o quanto a gente foi ensinada que a gente tinha que ser forte. Isso tá batendo muito na minha cabeça nos últimos dias. Eu muito escutei isso todas as vezes que eu dizia eu preciso de ajuda, eu não tô aguentando mais. Eu escutava, era a única frase que eu escutava, não vou citar nomes, porque eu sei que vai cutucar a ferida. Mas eu escutava sempre que eu chegava e dizia assim, eu não tô bem, eu não tô aguentando mais. Antes de começar a medicação, eu dizia, eu não tô aguentando mais, eu vou surtar.
eu sempre escutava assim, não, tu é forte, tu consegue. Que é... Tu quis ser mãe, tu consegue isso. Sim, mas eu Sabe? até posso acreditar. E daí aquilo parece que te causa mais gatilho ainda, porque tu pensa, não, eu tenho que ser forte. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. eu acho que tenho que tudo. ser forte. Tu é mãe, mas tu é um ser É humano. uma é o que eu sempre em cima falo. de ti, né? E, e a gente sabe o meio que a gente convive, a gente sabe como as pessoas vão reagir. Por exemplo, no meu caso, se lá atrás eu demonstrasse não, a fraqueza, as pessoas iam julgar. E esse julgamento que a gente tem medo, sabe? Tipo, ai, que viu, vão agora pensar? tá sozinha aí com o filho, fraca. Entendeu? E às vezes o julgamento Não vem de vai perto, com né? o julgamento vem de perto. Não Da vai família, conseguir às vezes, lidar. E Viu? quando- Como é que vai conseguir lidar? Às vezes a gente tem medo, acho que lá no fundo a gente sabe que vai vir esse pré-julgamento, todas essas críticas, que no momento que acolhimento não é crítica, a gente não quer ouvir as coisas ruins que a gente já sabe Já que sabe. estão lá. É que nem agora, por exemplo. Eu sofri anos de violência no meus relacionamentos. E só agora que eu consegui falar. Uhum. Falar, conseguir uma medida protetiva. E todo mundo, mas por que tu não falou antes? Ai, por que tu não aguentou? Ai, por que tu arrumou Todo esse... mundo Por que E tu normalmente, arrumou esse pai quando a tão gente tá no ruim, relacionamento tanta assim, gente? a gente não enxerga. Não disse a gente não enxerga, a gente não tem enxerga medo. E dentro. principalmente a gente tem vergonha. Eu, como mulher, acho como é que eu vou chegar e vou dizer, mãe, se eu casei e eu sou agredida. A gente tem vergonha. A gente não sabe gente nem. tem A gente vergonha fica naquele assim, o que o de fulano vai dizer. pensar? O que as pessoas vão pensar? Olha, agora eu sou tenho um mãe filho, agora eu vou virar mãe solo. Eu sou mãe solo, mas eu tenho vergonha. E se eu não conseguir? E As aí, pessoas já vão sozinha. criticar. E aí é uma coisa que eu fiquei elaborando isso assim na última semana, até conversei com algumas amigas, porque na realidade a gente foi criada, embora tenhamos idades diferentes, e eu devo ser a mais velha entre nós aqui, obviamente, mas a gente foi criada dentro de uma lógica de que as nossas mães tentaram fazer com que a gente fosse mais do que elas. A lógica sempre foi essa. Melhor do que elas, mais forte do que elas. Só que nesse processo, elas reproduziram coisas que elas ouviram ou mudaram a fala daquilo que não concordaram, assim como a gente está fazendo como mãe também para os nossos filhos. Só que a gente nunca sabe qual vai ser a consequência, o quanto isso vai dar bom e em que momento isso vai pesar. Só que realmente tem algumas questões, né? Eu tenho certeza que vocês ouviram frases do tipo que quem pariu Mateus... Que embale. Te vira. Então, tu resolveu casar com isso? Tu resolveu ter um filho com isso? A culpa é tua. Agora arque com as consequências. Tu é adulta, vacinada. Não é assim que se fala? Adulta, vacinada. Resolve. Te vira. Então, não é maldade. Eu já tô nessa etapa, assim, de... Eu consigo entender que eu também tô errando e vou errar com os meus filhos. E eles vão olhar pra trás e me dizer assim, cara, minha mãe me dizia essas coisas, isso ficou na minha cabeça, virou uma crença limitante, isso me deu problema, isso me gerou... Mas eu acho que vem disso de a gente ter sido criada nessa que a gente tem que ser forte, que não sei o quê, que daí vem o nosso papel da gente cortar esse ciclo. De a gente quebrar isso. Exato. De ensinar as crianças que não, Chore, tu não precisa ser forte, demonstre. tu pode chorar, tu Isso. pode... Até minha mãe fala assim, essa criança chora por tudo, deixa que ela chora, porque a minha mais velha chora por tudo. Minha mãe diz que ela é que nem eu era quando Eu pequena. era assim também. Eu digo, eu deixa parei que de chorar. chore. E daí, claro, antes ela tava começando a ficar um pouco agressiva, eu comecei a dizer, não, ó, eu expliquei, você tem direito de ficar triste, de ficar com raiva, mas é lá na sua caminha, chora, quando passar, você vem aqui que a gente conversa. Aí agora, ela, com Já muita repararam que as conversa, pessoas têm a ela mania tá. de medir a nossa dor? Quem vai medir a nossa dor? Se a gente tá sentindo, como, Também é que, com a régua, como né? é que a outra pessoa vai dizer, mas essa tua dor é pouco, eu já escutei uma vez assim, mas o teu filho caminha, ele fala. Tá, mas e quem sabe o que eu passo? Tu sabe o que eu passo? É porque ele caminha, que ele fala que ele não tem outras dificuldades, que eu não enfrento outras situações difíceis, só eu sei mensurar a minha dor. O que é mais difícil pra mim, o que é pior pra mim, porque é eu que tô sentindo. Então ninguém tem direito de medir a dor do outro. Não E é que o aí outro que entra- tá sentindo o que eu tô sentindo. Aí volta pra discussões anteriores lá da questão de mas tu tem que ser grata por aquilo que tu recebeu, ou tu tem que lidar com aquilo porque não vai receber mais do que merecia ou do que poderia Se lidar. te deu é porque tu pode, E aí- é porque tu consegue. O negócio é é que assim, se e aí- Deus te deu é porque tu consegue. Gente, não existe isso. E A aí- Josi muito fala disso e eu digo, pelo amor de Deus, quem foi a pessoa que me inventou esse negócio de que,
porque se tu tem um filho especial é porque Eu Deus te acredito- escolheu. Eu acredito Gente. numa questão assim, ó, né? E aí vai da espiritualidade, da fé, de cada uma, acho que são questões muito específicas, mas eu acredito que tudo tem um propósito, embora Claro. o termo propósito esteja muito batido junto com vários outros, assim, né, hoje em dia, mas eu não posso acreditar que venha um filho atípico só pra mãe aprender alguma coisa. Eu não posso É verdade. acreditar que a lição é só pra mãe. Só pra É mãe. pra Não. sociedade inteira. A lição família tem que inteira. ser pra aquele condomínio inteiro, pra Que aquela vai família respirar pra inteira, todo pra quem... lado, né? Sim, Só que é só pra mãe. fica o convite. Quem vai abraçar e lidar com isso e como vai fazer? E se estão Sentindo dispostos pena, dispostos a mas falar, aí aprender. é a escolha de cada um. Eu já tô nessa fase de olhar e dizer assim, bom, a minha parte, a parte de cada Hoje um, mesmo e eu cada falei um no vai story. lidar com as suas escolhas nessa condição. Mas eu entendo que é um convite. E ao mesmo tempo tenho me questionado em alguns momentos, até no grupo lá, hoje a conversa era sobre a questão de escola. Às vezes eu digo pro meu marido, eu não sei se eu tenho que bater de frente com algumas coisas ou se eu tenho que ficar quieta. Mas eu ainda acho que tem coisas que eu vou precisar apontar. Tipo, a vaga Não, especial, algumas coisas básicas, assim, que ele diz, cara, não vale a pena fazer isso, não vale a pena tu brigar, Mas eu digo, olha, Se eu tem não dias fizer, eu quem vai chego, fazer? eu chego na frente do colégio e vejo aquilo ocupado de uma forma inadequada e eu penso, me ajuda aí, né? Se é pra eu falar ou não. Aí, dependendo de como eu desço do carro, o que eu vejo, eu falo ou não falo. Já fiz debater no vidrinho lá e dizer assim, ó, isso aqui, tu tá no meio de 2 vagas e tu não tem direito a esta vaga, tu não tem uma plaquinha, tu me dá licença. E em outras vezes, simplesmente arrumar uma outra vaga em qualquer outro lugar e não falar nada pra não se incomodar. Mas peço pra Deus, assim, me ilumina aí a hora que é pra eu falar, é a hora que não é pra Até falar. hoje, eu vendo o outro episódio, eu pensei assim, se... Eu até postei nos stories, eu digo, acho que Deus me protege dessas coisas que a Bruna contou da pracinha, eu acho que Deus me protege porque sabe que sou louca. Porque se aquilo acontecesse comigo, gente, eu digo assim, ó, eu acho que Deus diz assim, não, vou mandar vamos fazer essa pessoa cruzar o caminho de quem tem paciência, porque aquela ali não tem paciência, ela vai dar a louca. Porque a gente nunca passou, graças a Deus, por nenhuma situação nem parecida com o que as gurias relataram no outro podcast, né? Mas eu até às vezes eu olho pra mim e digo, olha, se eu passasse por alguma situação dessa, eu não sei o que eu faria. A gente não sabe, né, como a gente vai reagir na hora, mas eu digo, acho que Deus diz assim, não, vamos botar aquelas pessoas no caminho dela, porque aquela lá é louca e vai dar um BO bem grande, sabe? E tu não tá livre de aquele ser o momento em que tu coloca toda a tua frustração pra fora, né? De repente foi uma coisa... Isso acontece com o ser humano de uma forma geral, né? Mas às vezes é um tropecinho ali É que porque tu a gente pega e já joga aguentou tudo. tanto Tu que tá às vezes é Tão uma coisa exausto. que... Mas eu- isso seria necessário também, eu acho. Pra abrir os olhos. Tem muitas pessoas que fantasiam, que idealizam, que romantizam a maternidade atípica, né? É necessário acontecer, às vezes, E aí- aquele estourar. E aí essa fala, né? O próprio projeto em podcast e em outros movimentos, e a gente tem conversado um tanto com a Patrícia lá, por causa do Era Rede que me faltava, que eu coordeno lá na Federal, junto com a Aline, a gente tem conversado sobre... Precisamos também pensar além dos muros da maternidade atípica, porque as mães típicas precisam entender precisa. qual é a realidade dessa mãe atípica. Porque eu sempre vou achar que... mas eu também passo. Mas o meu filho também. E aí, quando a gente fala coisas do tipo... Vive um dia dos meus... Depois a gente conversa, a pessoa acha que tu tá rogando praga, a pessoa acha que tu tá descontrolada, a pessoa acha que tu tá de maldade. E aí entra Não, é só pra te entender, porque eu não vou te contar. Eu não vou te contar a situação lá específica. Tipo, meu filho tem 15. Tá do meu tamanho. Ele precisa de fralda pra dormir. Eu não saio dizendo pra todo mundo. Agora tô dizendo pra todo mundo. Tem muita gente que sabe. Mas assim, a gente passa até pela condição, tanto a questão dos gastos, quanto a achar, quanto a da alergia, quanto a Tudo. aquilo ser incômodo, quanto a ter que manusear aquilo, porque ele não tem, né? Ele não consegue, ele precisa de supervisão constante, 24 horas, ele não tem autonomia pra nada disso. Mas eu não vou ficar dizendo, oi, tudo bom, eu sou a Márcia, meu filho isso, aquilo, aquele outro, hoje eu estou... Até porque aí eu vou ser a louca descontrolada. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso quando elas não vivenciam. Aí que E eu ia às dizer, vezes nem quem tá aqui do ladinho olhando, eu tô olhando a Karen com o Dominique lá, lidando com as questões, Mas eu não tô nem aí. sentindo.
a dor, eu não não tô s- sentindo a canseira. Ai, mas coisa querida, ele só quer brincar. Ai, mas ele Daí só quer atenção. vem aquela coisa vamos que a pessoa trocar um dia. só sente quando é a realidade dela. Aí que eu ia dizer, ninguém está livre de ser uma mãe. Hoje Do eu nada falei teve nos um stories filho sobre típico. isso. E tu se tornou mãe Não, atípica do nada. Sim. Ninguém está livre de Hoje eu passar falei por uma nos realidade stories típica. disso, eu disse, gente, vai de cada um querer aprender sobre a maternidade atípica, mas é aquela coisa, a gente tá fazendo a nossa parte. A gente tá trazendo conteúdo. Isso. Hoje eu postei o episódio 3, até eu tenho que postar o 2, porque eu pulei e não coloquei o 2. Coloquei hoje, e porque era um tema que é muito importante pra todos escutarem, Sim. que era... E se fosse com seu filho? Porque, assim, a gente tá trazendo, a gente tá fazendo a nossa parte. Basta agora a sociedade fazer a parte dela. E outra, É quando de a graça, gente. Tá Quando a ali. gente tem um filho atípico, não vai respingar só pra gente. Tu pode ter um neto atípico, um sobrinho, um afilhado. Ninguém está livre de passar por situações difíceis como a gente passa. E as pessoas pensam, mas eu não tenho ninguém na família que tem. Tá, mas e se tu tiver um neto? E se tu tiver um afilhado? Se tu tiver um sobrinho, um primo? Como é que tu vai lidar? Tu sabe como é que lida? E se a tua criança for pra escola e tiver um coleguinha, Contato, né, com como crianças que ela atípicas, vai... né? Tu já pensou induzir como é que tu vai isso, ensinar sabe? o teu filho sobre isso? Como é que ele vai, né, conviver? Exatamente. Como é que ele vai ajudar o coleguinha? E aí, gurias, voltar um pouco pra essa ideia, assim, quem é a rede de apoio e como funciona a rede de apoio. A gente tem, né, falei antes, eu tenho o projeto lá, o programa de extensão dentro da Federal, da UFSM, que era a rede que me faltava, que o mote dele, a lógica dele foi da minha tese de pesquisa com mulher mãe que trabalha e que a gente chega na conclusão lá que não tinha, eu não estava pesquisando isso, mas as respostas todas levaram a se eu tivesse rede de apoio, funcionaria melhor. Ou se a minha rede de apoio estivesse mais disponível, não me cobrasse tanto, e cobrasse não no sentido financeiro, cobrasse no sentido que pesa muito mais, que é emocional e né, envolvimento, funcionaria melhor. Então, assim, a solução dos meus problemas estaria muito relacionada à rede de apoio. E aí a gente cria esse projeto, faz 1 ano e meio que a gente tem ele funcionando, tem 150 mulheres lá, trabalhando na ideia de mulheres se apoiando. Empreendedoras ou não, mas bem nessa lógica. Às vezes eu só quero falar sobre e que tu me diga vai ficar tudo bem. Mas você Ou só precisa receber um falar. abraço. Mesmo que seja virtual, sabe? Tipo uma figurinha que diga Sinta-se ou uma abraçada. bobagem que Eu me se importo fale. contigo. E aí eu venho de uma estrutura que, quando eu falei, né, o que eu passei com o Pietro lá em 2010, a gente vivia Orkut. Eu tinha uma comunidade de mulheres que eram mães de dezembro de 2008. No fim, meu filho nasceu em novembro, mas a gente tem até hoje esse vínculo hoje no WhatsApp. Passamos do Orkut pro Facebook, pro WhatsApp. Quem estava comigo? Assim que a gente entregou o Pietro na emergência, eu liguei para uma menina em Brasília para dizer, o Pietro passou por isso, isso e isso, ela foi para a comunidade no Orkut, as gurias fizeram corrente de oração, todo mundo mandando mensagem, uma época de celular, não tinha WhatsApp, né, uma época de celular, assim, que valia um SMS, quando alguém conseguia falar, eu sempre digo o sinal do caridade é horrível, era horrível, continua horrível, Continua né? a mesma Então imagina em coisa. 2010. E quem me salvou e quem me colocou, quem me deu força, quem botou o nome do Pietro em tudo que era igreja possível, de todas as religiões e em todas as correntes de oração possível, quem me deu suporte, foram mulheres, muitas que eu nunca nem vi, mas que eu continuo amiga. Tem gente no Japão, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Brasil inteiro, algumas eu passei a encontrar. E aí é que vem a lógica, assim, e que vamos provocar. Será que marido é rede de apoio? Será que a avó que mora ali junto, né? Às vezes não mora, mas assim, será que quem tá ali corresponsável é rede de Marido apoio? é obrigação, gente, não é rede de apoio. E é isso o marido que a gente fala tem lá obrigação. Na rede que me faltava, a gente fala sobre isso, assim. Rede tá ali pra não julgar, pra te acolher, pra te ouvir. Pode ser que ela venha, dure 2 meses e suma da tua vida, como a gente tem que aprender a liberar as pessoas para circularem na vida, entender que tem início e fim.
Mas ela não pode te cobrar, ela não pode dizer assim, mas pra sair de novo? O que tu arrumou agora, essas gurias, pra ficar saindo? Né? O que eu vou dizer? Como é que pode ser? Um monte de mãe, mas quem que fica com essas crianças? Vocês estão dizendo que estão sobrecarregadas, estão passeando, estão na piscina. Vão pro bar, beber, fazendo festa. Só que aí a gente volta Estão pra... em podcast, aí falando, quem que tá? E depois querem ser fazendo coitada, eu não tenho ninguém por mim. Podcast. Eu não posso nem ficar doente que não tem quem fique com meu filho. Mas daí eu posso ir pra piscina. Mas ninguém tá vendo que o filho tá junto. Ninguém tá vendo o desgaste que isso inclusive, foi. Inclusive, ocorre aquele dia com o filho junto, né, na piscina. Pois é. Com eles, Pois é. só que Pois é. Isso na foto não aparece. Que nem... Toda, né? E aí um parênteses assim, outro dia eu brinquei, tem meme tudo sobre isso, assim. Meu marido resolve cortar o cabelo e diz assim, posso cortar o cabelo de tarde? Posso cortar o cabelo agora? Tá, mas tu marcou hora? Não, é só chegar lá. Aí chega lá, espera 3 serem atendidos antes que ele e volta a hora que der, né? Eu tive que desmarcar 2 vezes pra cortar o cabelo agora, na outra semana. E quando, na terceira marcação, eu tive que levar a Alessa junto. Porque uma eu tive coisa de trabalho, na outra o Pietro teve que ir pro pediatra, na outra, sabe? E aí, mas é tu que faz a coisa ser, né? São as mulheres que fazem a coisa ser complicada. Não são. É Qualquer coisa faz ser... Tomar um banho pra lavar os cabelos é um evento. E não é brincadeira. É um evento porque eu preciso de um... Me deixa só um minuto, não me interrompe. É que nem os encontros. Os encontros aí são marcados 1 mês antes. Aí, tipo assim, falei pra minha marido, dia 3 eu queria fazer um encontro. Mas recém virou o ano, só que a gente tem que ter todo um planejamento. Porque são 30 mães, cada uma tem sua rede de apoio, cada uma tem que ser organizada com a sua rede de apoio. Tipo, eu, no caso, são 2 crianças. Quando fica um, a gente vê, né? Porque, tipo, quando fica um na avó, fica os 2 na avó. Tipo, hoje tá um na avó e um com o pai. E daí tem toda essa organização. Porque eu acho que tá impregnado na sociedade que rede de apoio é pra mãe trabalhar. Isso. Fazer alguma coisa que é obrigação, correndo, assim. E sempre, tipo, tem correndo. Que fazer e deu. Por exemplo, daí tu diz assim, eu quero passear. Mas pra passear? Mas pra sair? Mas tu pro tem pai, filho? pro marido, tu fica. Tu, que é a mulher, mãe, tu aguenta pra ele fazer o que ele quiser. Pra ti... É que nem assim, tu sai, tem que ser sua obrigação. A primeira coisa que tu pergunta, com quem ficou teu filho? Porque tu não E por que que ou tu sai, ou tu sai, genitores aí e daí que perguntam, tu nem saiu de casa, já estão te olhando assim, que hora tu volta? Que horas tu volta? Ninguém Vai pergunta. demorar. Então E aí- já é impregnada essa questão do machismo na sociedade. E aí é uma coisa em comum, assim, tanto no Maternando no Espectro quanto E lá às na vezes- rede, quando a gente faz essas saídas, que vocês, né, eu não consegui ainda acompanhar vocês nessas, mas quando a gente faz essas saídas, a gente diz, sem filhos. Porque senão eu vou pro barzinho e aí vou, não tem com quem deixar, leva a criança. Tu aproveita? Tu vive aquele a gente momento? fica correndo atrás da criança. Pois é. E A aí gente sai pra eu correr preciso atrás da mobilizar criança em outro lugar. Alguém precisa, né? Alguém precisa se mobilizar pra ficar com essa criança. E aí eu posso ter aquela meia horinha olhando pro nada no supermercado. Que eu brinco. Existir. Que eu brinco é que é assim, ó. Eu Pra não tu sou lembrar que tu responsável. Eu não sou responsável por mais nenhuma vida nesse momento. Alguém está Que responsável pelas outras delícia isso, vidinhas. gente. Sabe? Agora eu tô aqui só por mim. E a gente fez isso na rede no final do ano que saiu e até dançar em volta das mesinhas. Eu sei que vocês fizeram isso também em dezembro. Mas é alguma coisa que assim, meu Deus, quanto tempo que eu não fazia isso de tu tá ali. Não interessa quem tá em volta, tu tá simplesmente vivendo aquele momento. Existe. E a volta na questão que a gente Sendo se uma pessoa. anula como mulher. A gente se anula e quando a gente volta a ser mulher, a gente parece que tava anos preso numa caverna e diz... Que nem aquele dia que saiu com a Patrícia. Eu disse, Patrícia, acho que faz quantos anos que eu não chegava em casa 1 da manhã, 2 da manhã, meu Deus! Que roupa que eu vou botar? Eu Que disse, que eu que vou roupa? fazer? Teus filhos por E fazer não isso. deixa. Não, outro Jamais. dia tu tá muito mais tranquila, tu tá Só que tu precisa ter o teu momento, né? Existir. Não, e eu acho que a rede de apoio, assim, ó, não precisa a gente estar pedindo, gente. Exatamente, tem que Não vir. precisa a gente estar que vir, implorando. Tem que vir automático, assim, Sabe? não quer Tu sair pode final de dizer assim, semana? eu tô sem fazer nada, né? Tu não quer sair esse final de semana, ou tu não quer sair amanhã, tu não quer ir no cabeleireiro, não quer pintar tua unha, não... Tipo assim, o meu marido, depois de muita conversa, agora ele já entendeu o que é, mais ou menos, né? Mas ele entendeu agora o que é rede de apoio. E às vezes, tipo, tem dias que ele simplesmente pega meu filho e vai achar o que fazer. Porque só pra mim dormir mais meia hora. Sabe? E isso é rede de apoio. Tipo, gente,
é assim, ó, não cai pedaço de ninguém, de tu ficar meia horinha com a criança pra mãe. Às vezes só ir no mercado, porque às vezes, que a gente vai no mercado com criança, a gente foi olha buscar nada, azeite, precisa. a gente pega tudo menos azeite. A gente É foi o pra que eles buscar querem, leite, a gente esquece, a gente pega tudo que tinha É. que pegar e esquece do leite. Às vezes, tipo assim, ó, 10 minutos pra a mãe ir correndo no mercado e conseguir fazer as compras em paz. Mas Sabe? aí volta pra questão assim, ó. A gente não foi ensinado a pedir apoio, pedir ajuda, porque a gente tinha que dar conta. E quem nos ensinou a não pedir ajuda, também não sabe oferecer ajuda. Ou às vezes oferece numa troca de é pra te trabalhar eu fico, é pra te estudar eu fico. E não é na maldade, é porque É porque- é a forma como isso É a funciona. forma. A pessoa funciona assim. E aí, de repente, assim, vamos fazer uma campanha, hashtag Paty resolve aí, né? Alguma coisa no sentido assim, ó, uma caixinha de quer me oferecer um tempinho teu e ficar com meu filho? Quer me dar um minutinho de paz e sossego? Me deixa dar uma volta na quadra? Porque a gente também não sabe pedir. Eu não sei pedir. Eu nunca fui essa A gente- pessoa de saber pedir, de A dizer gente assim, acha que tá tu incomodando. pode vir Eu ficar já sou a pessoa 2 que sei horas. pedir. Eu não. já sou a pessoa Eu não Agora eu eu estou peço, começando a agora eu fazer sei isso. pedir. A gente acha que tá... Mas eu peço com aquele receio. atrapalhando. Tipo assim, antes eu pedia, tipo, daí ele me dizia, não sei. Não, deixa, eu me viro. É, Só porque que às aí vezes a gente entra pede, naquela as coisa, pessoas tá fazendo começam tá dando uma de querer, burra, de teimosa, mas não querer é. se intrometer e Porque daí parece que começam eu a tô querer... atrapalhando. O preço do começa apoio. a pitaco É. e tu ou tu tem que ouvir ou tu... Aí começa então a ficar fica, Será caro. que vai valer É, a pena? Tu começa a medir. E aí tem uma coisa que eu vejo que é muito assim, eu ouvia minha mãe, né, minha vida inteira dizer, a gente dá um jeito. E eu apliquei muito isso na minha vida depois de casada, principalmente tudo que vinha de problema, de alguma situação. Eu sempre disse pro meu marido, a gente dá um jeito, porque tem jeito pra tudo, não tem jeito pra morte, o resto tem jeito, Meu marido né? Tem- fala isso toda hora. a gente dá um jeito. Só que o dar um jeito vem cá que eu carrego esse... tipo, esse aquele, a negócio. gente dá um jeito e, tipo, tu acha um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver Eu o vou teu dar um problema, eu vou resolver o problema do mundo. E isso pesa. E ao mesmo tempo, quando eu digo que eu dou um jeito, e eu te digo, Josi, tu não pode ficar assim. Não, deixa. Tu nem assimilou o que eu estou perguntando, mas eu já imaginei que na tua cabeça tu pensou, bonita, vai querer sair pra passear. Não, deixa assim. Então, eu fiz isso muito com os meus pais, muitas vezes. Hoje eu consigo, o meu marido ia viajar amanhã com meu filho, com o Pietro, né, que é o... e eu ia ficar com a Alessa, mas ia ser amanhã, porque hoje eu tinha esse compromisso. E aí hoje o dia tava bonito, não sei o quê, iam lá pra minha sogra, iam lá pros pais dele. E aí ele perguntou, a gente não consegue ir hoje. Peraí, vou perguntar pro pai e pra mãe. Meu pai e minha mãe estão lá em casa. Não é uma coisa comum da gente fazer, mas eles estão lá. E eles estão conseguindo entender que eu também mudei um pouco, acredito. Tomara, né, mãe? Que tenham entendido que eu mudei, tomara, Deus, que dá tempo também de mudar. Mas de pedir mais. Porque tem aquilo de eu cuido melhor, eu sou mais responsável, eu não consigo desligar. É comigo que ele vai conseguir entender, ou é comigo que ele vai se comportar melhor, ou é comigo... Ou eu vou chegar lá e vou ter que lidar com... descompensou tudo, o horário, o que assim. comeu, como que foi. Então é melhor, não. Então deixa. Eu levo junto ou eu não vou, ou eu desisto e tá tudo bem. Só que isso vai juntando de novo, né? Nas coisas que a gente vai depois somatizando. Por isso eu queria Porque- deixar uma pergunta no ar também. Por que a depressão de um famoso, de um estranho, comove tanto e as pessoas que estão ao nosso lado não acreditam? O porquê que isso acontece? Por que as pessoas se sensibilizam tanto quando uma pessoa comete um suicídio? Quando Vão ao sai no velório, jornal. acham tempo pra ir ao velório. E quando a pessoa está ali pedindo socorro, pedindo ajuda, ninguém oferece, ninguém dá bola. Acham que é frescura, acham que é besteira. Por que as pessoas não acreditam? Eu acho que a gente trabalha com uma coisa de conceito assim. Falar em empatia entrou na moda de falar de empatia. Fala-se Mas é a- muito é em uma empatia. coisa, é a é uma empatia, coisa. Ninguém pratica. É a empatia dos comentários É na do- rede é do social. virtual, Estou né? contigo, conta comigo. E vamos lá. E aí tu vê, vamos ver. Não acompanhei ainda no grupo do Maternando, não acompanhei uma situação de gurias, preciso de ajuda. Na rede a gente tem várias situações, assim, 1 ano e meio de gurias, eu preciso de ajuda, às vezes é de madrugada. Alguém tem um carro que possa me ajudar, ou alguém tem, sabe? E aí tu vê um monte de gente que... Tô aqui contigo, tá? Tô só da boca pra fora.
E as outras que dizem, tá, o que tu quer, eu tô passando aí, me diz, e que entram, às vezes, se a pessoa não Aham. responder, vão lá e batem na porta da pessoa pra saber o que que era Vem especificamente. aqui, do que tu tá. Sim. O que tá vem aqui acontecendo? te ajudar. Tu disse que tu precisar de ajuda, não interessa. Mas essa coisa de a gente transformar isso em alguma coisa bonita, humanizar tudo, o ser humano é importante. Mas aí volta pra, de repente, o que tu mesmo disse antes. A dor que o outro sente não te afeta porque não é tua. Não é tua. Não De é a tua repente, realidade. Sabe? Uma coisinha muito pequena tem muito mais impacto na tua vida do que tu vê uma dor absurda de uma pessoa do lado, porque é a dor do outro, não é uma coisa... Não Eu tem sempre como digo, comparar e não tem como sentir. Um texto que eu escrevi uma vez no Facebook, né? A pior dor do mundo. Talvez a tua pior dor do mundo seja uma crise de enxaqueca que tu teve. A tua, uma dor renal. E pra mim, o autismo. A maternidade típica. Mas eu sei te dizer que dói porque eu tô sentindo aquilo ali. E cada um E sabe cada um a sua dor. sabe a sua dor, como é que eu vou medir? Mas não, isso não me faz vendar meus olhos para as outras dores. Não subestima o sofrimento Não é porque eu tô do outro, né? sentindo que eu não dos posso outros ajudar também. o outro com a dor dele. Exatamente. Olha, uma coisa, a gente não pode perder mais vidas. A gente não pode deixar mais mulheres, mais mães atípicas morrerem. Por serem esquecidas. Eu vi essa frase esses dias, me impactou tanto. A gente não pode mais perder mães atípicas para depressão. Elas precisam ser acolhidas, precisam ser vistas. E a família precisa ver isso. Quem tá do teu lado ali. Principalmente a Sim. família, porque é quem tá ali, quem tá vendo a rotina que ela tá vivendo, quem Depois tá vendo. não adianta chorar quando acontecer. É porque pessoas daí têm que tomar essa depois, consciência, aí querem sabe? falar palavras bonitas, Não querem não adianta, sei a o gente quê. não vai ver Depois depois que aquele texto a pessoa bonito lá. foi, não adianta, não tem volta. Tem que fazer enquanto a pessoa Cuide, tá acolhe, aqui, tem que exatamente. ajudar, tem que ser rede de apoio enquanto a gente tá aqui. Depois, não adianta Depois mais, é não depois. tenho que voltar atrás. Não adianta chorar. E vocês conseguem ver uma relação entre essa dificuldade de rede de apoio com o adoecimento de cada uma dentro dessa Com condição de mãe certeza. Se tivesse atípica? mais pessoas pra te dar essa mão, te oferecer essa mão, tu poderia viver um pouquinho melhor. Com Tu vai certeza. ter tuas dificuldades, vai ter sempre. Isso a gente sabe, né? Não vai Os problemas não vão se resolver, não vão, mas vão ser mais leves. é. É que nem, Exatamente. nem hoje, assim, o Gabriel tem 2 anos, né? Eu só consegui falar de autismo, assim, sem receber críticas, e outra pessoa te acolhendo no nosso Agora. grupo. Porque Exatamente. quem, por exemplo, família, outras pessoas que não estão ali, Que não vivem essa ou realidade. eles não querem escutar, ou eles só quer, Ou eles só quer fingem que falar, estão te escutando. só quer falar nisso, aí tu tá Coisa bitonada. chata. Ai, porque tu tem que Agora, sair em dali. tudo que tu olha é Quando autismo. tu fala com uma mãe atípica e que ela diz, é isso mesmo. Tamo junto, amiga. E ela começa a dizer, Ansiedade, ansiedade. passei por isso. E ela começa a não te julgar, mas sim te acolher e Uma não, palavra, e um vamos. abraço. E mesmo todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, a gente consegue, vamos sair. A gente consegue, não, a gente tá sofrendo muito, muito mesmo. Às vezes a gente não dorme, cada um com suas dificuldades, assim, mas a gente não. Vamos A fingir gente que... vamos sair, a gente vai Vamos dar botar risada. Vamos fazer um A mask gente vai aqui, na vamos. piscina, e a gente tá junto. E é isso que é estar junto, é isso que é rede, né? Não é só assim, eu tô junto pra te lá, você sobrecarregar mais ainda trabalhar. E vir pra casa e dormir. Era essa a provocação, assim, porque o pai ou o marido, que pode não ser o pai, mas que te escolheu como companheira e pegou um Eu pacote, sou daquelas. né? Como diz Tem obrigação. Como diz a minha mãe e a minha sogra, que repetem muito pro meu esposo, tu quis a galinha, tu vai pegar os pintinhos, tá? E graças a Deus, meu esposo, ele não é pai dos meus 2 filhos, mas graças a Deus, ele pega junto comigo. Com a mais velha tem mais dificuldade, porque, né, ela já tá Sim. na pré-aborrecência, então é mais difícil, porque ela já responde à altura, e ele desce na idade dela. Ai, meu Daí Deus. tem 2 adolescentes em casa, mas com o pequeno, tipo, hoje eu falei, eu não posso deixar ele lá na mãe, tranquilo. Então falou, não, pra quê? Tu vai ter ido lá na tua mãe, depois tem que ir lá, tem que voltar, eu fico com ele. Ele vai dormir mesmo, ele disse, sabe? Aí entender que... E é de pouquinho em pouquinho, né? É esse pouquinho que ele vai fazer por mim hoje. Antes, a hora que ele chegou, é que ele me trouxe. Eu falei, tu quer, eu vou de ônibus. Aí eu falei, só tenho 6h30 agora, vou chegar atrasada. Não, então eu te levo. Aí eu até cheguei mega, hiper, super adiantada. Sim, mas veio de Mas, carona. e daí eu digo assim, desse pouquinho que ele fez, faz a diferença.
Às vezes ele pensa assim, mas é só isso, eu vou fazer por ela. Tipo, eu vou lá fazer, só lavar aquela louça lá. Não vai fazer diferença nenhuma. Que nem eu cortar o cabelo. Mas pra ti, deixa eu renovar, É. feliz, tirando expectativa. Ou, eu vou só... Bonita, mas não é. Sabe? Ou lá em casa a gente... eu prezo muito por... Os dias que a gente tá em casa, a gente toma café todo mundo junto. E daí tava aquela, só eu fazendo café. Eu falei, cara, é só eu que faço. E daí, tipo, tá, mas é só um café. É só um café, mas pra mim é importante, sabe? Café e daí, todos os dias, soma tudo isso. Né? É só um e café daí eu todo penso santo assim, dia. tá, mas se tu tá em casa sábado e domingo, eu tô a semana toda. Tu pode passar o café, eu passo no sábado e tu passa no domingo. E daí, assim, como é importante, às vezes, a gente falar, porque eu sou muito que homem é muito tapado, porque eles não percebem as coisas, tu tem que estar falando. Eu não sei, mas lá em casa é assim. Ele fala, mas me fala. Aí agora, ele viu que às vezes é um me fecha, ele chega, o que tá acontecendo? Me fala. E daí eu gostei muito até que ele falou esses dias, disse assim, quando o BO estoura, é nós dois que estamos aqui. Então tu me fala. Sim. Sabe? E daí ele começou a perceber que eu, às vezes, não falo. Às vezes eu fico pra mim, às vezes eu me fecho. Porque é a forma que eu encontro Porque parece que, assim, tipo, eu vou falar e daí eu vou estar trazendo um problema pra ele. E daí, além dos problemas que ele já tem, eu vou estar trazendo outro problema. E não é. É só porque, às vezes, tu precisa compartilhar aquele problema com outra pessoa. Sim. Sabe? E muito... Até teve algumas coisas que eu botei ele pras gurias no grupo. A Júlia até me chamou. Conversou, não, amiga, é isso aí, converse, faz isso, faz aquilo. Até hoje eu mandei o WhatsApp pra ela um pouquinho antes de começar o podcast. Ela mandou um áudio, eu até nem escutei o áudio que ela mandou. E ela disse assim, não, amiga, é isso, sabe? E a rede é isso. Às vezes tu bota uma coisa ali, e daí às vezes tu não quer falar ali no grupo pra todo mundo escutar. Mas, tipo, vamos dizer, a Isabel botou uma coisa ali e disse, não quer falar no grupo ali pra todo mundo ver. Chama no privado. Sabe? Diz, eu tô aqui, vamos conversar, tu precisa. A Sabrina também me mandou, se tu precisar a gente faz uma chamada de vídeo. E isso assim, por mais que eu não esteja conversando com ela, eu sei que a hora que eu precisar, elas vão estar ali, sabe? Eu sei que a hora que eu precisar falar, Sim. vai ter alguém pra me escutar. Sim. Isso é muito importante. As pessoas só falam, mas tu só vai conversar. Às vezes só vai conversar, mas às vezes sai aquele peso da gente, né? das costas da gente falar. Sabe? E o contrário também, né? Quanto a gente consegue colaborar, às vezes só dizendo alguma coisa no sentido de eu já passei por isso, que é o que tu falava antes, eu encontrei uma outra mãe que passa a mesma coisa, mas às vezes ela tá 2, 3 anos na tua frente. Eu já passei por isso, vai por esse caminho, essa escola não dá, esse profissional não é legal, e te dá uma... Quem sabe tu tenta assim, tenta de outro jeito. A luzinha às vezes no dá um fim norte, do túnel, sabe? A coisa do tipo, vem que eu tô te cuidando, porque assim, eu já passei. Isso aqui eu já desbravei. Eu já fui no caminho. Passei a facão, mas passei, e aí vou abrindo e vocês vão seguindo. Porque tem, né? Assim como o meu tem 15, tem mais outros que tem, né? Tem a Carla, né? Que tem com o dela com 19. Pois é, que já não tá mais nem na escola, que ela compartilhou isso. E... essa coisa da gente começar, acho que, de certa forma, uma provocação também, da gente também se abrir para isso, para mães típicas e atípicas, mas se abrir para dividir aquilo que nos angustia e que depois dá dor no peito, dividir isso e dividir a responsabilidade, não só com o pai, ou o marido, a avó, eu sempre brinco na minha tese, a história assim, cadê as madrinhas, sabe? Porque... é uma coisa meio polêmica, porque na hora de... as madrinhas somem depois do diagnóstico. De batizar, tá todo mundo ali querendo, né? Mas enfim. A madrinha do Gabriel, vou falar que quando eu precisei pra ir lá na palestra, lá no recanto, não tinha ninguém pra ficar com o Gabriel. E ela disse, Isabel, eu fico. Vai que eu fico. E foi a primeira vez que o Gabriel, assim, ficou assim... com ela sozinha. E eu assim, meu Deus, será que ele vai entrar em crise no apartamento? Será que ele vai quebrar? Será que ele vai ficar? Daí quando eu tava lá e ela me mandou uma foto, assim, ele dormiu no colo dela. Ai, pronto, relaxou, dormiu. Que quentinho no coração. E eu disse, ele nunca fez isso. Mas daí a gente fica assim... Cara, e tu fica em alerta de saber, se tu não daqui 10 minutos, tu vai ter que sair correndo daqui. Tu fica em alerta, sabe? Eu sou muito assim, ó. Eu tenho a minha amiga Suelen, que foi quem me socorreu o dia que eu tava em crise de ansiedade. E ela sempre me disse assim, amiga, deixa eles aqui. A gente, é só a Lelê, a gente dá conta. E eu tenho medo.
Porque eu não sei se o Dominic vai entrar em crise por causa de um brinquedo e eu não vou ter que sair correndo em 10 minutos. Mas aí que entra a coisa daí, da gente achar que só a gente resolve. Daí é aquela coisa Aí assim, vai ter uma hora que a tenta. gente não vai poder Tipo assim, resolver. Porque tu aquela não coisa pode estar ali. de tipo assim, tenta. Se tu não tentar, tu não vai saber se vai dar errado, se vai dar certo. Então tu tenta, sabe? Se der certo, que maravilhoso. Né? Agora, se não der, tudo bem, gente. A gente tenta com outra pessoa e assim vai indo. Sabe? E é muito importante das pessoas, mesmo quem é mãe típica, se mostrarem. Eu, graças a Deus, a Suelen, assim, ó, eu digo que é um anjo que cruzou na minha vida, assim, que. De as mães que não são atípicas se mostrarem dispostas. Tipo, eu tô aqui. Eu não entendo teu mundo, eu não entendo tua realidade, mas se tu precisar, eu vou te ajudar, eu vou pegar na tua mão e a gente vai junto. Eu não sei, mas eu vou aprender junto, delas estarem dispostas a aprender. Sabe? A Suelen, graças a Deus, é uma pessoa incrível e ela tá sempre disposta a aprender. Tem várias coisas que ela me pergunta. Eu não sei como é que eu falo, eu não sei como é que a pequena dela perguntou, o dia que a gente foi pro balneário junto, a pequena dela perguntou por que o Dominique não falava. E ela me olhou e disse assim, o que eu falo pra ela? Sabe? Ela disse, eu não sei como é que eu vou explicar isso pra ela. Ela disse, eu não sei. Aí eu disse pra ela, explica que ele tem uma condição diferente, que ele é... A forma dele aprender é diferente, sabe? Porque, claro, a pequena dela tá com 2, vai fazer 3 anos, Sim. tá na fase de curiosa, sabe? Que é curiosidade, porque diz porque daquilo, então... Sim. Mas as pessoas estarem dispostas a conhecer a nossa realidade pra passarem isso adiante. Porque ninguém tá livre. Hoje mesmo eu falei na história, a gente engravida, a gente não sabe se vai nascer uma criança atípica ou se vai nascer uma criança atípica. Eu fui descobrir E com mesmo 2 que anos e nasça 10 meses atípica, se vai já ir. Ou qualquer coisa pode acontecer no caminho. Qualquer ó. pessoa Sim, pode tá ter tudo uma bem. atípica, né? Né? Tu não sabe o dia de amanhã. Eu tenho um amigo meu também, que ele... no caso dele foi a meningite, né? Que prejudicou a audição dele. E ele virou, de uma forma ou outra, uma pessoa atípica. Claro. Sabe? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia que vai virar a nossa realidade. É verdade. Então, vamos aprender para quando, se um dia vier a tornar a nossa realidade, a gente saber como lidar. Porque a gente não sabe. Ninguém tá livre o dia da manhã. Ninguém tá sabe livre. como é que vai ser. Ninguém tá livre, a gente engravida, a gente não sabe. E da pessoa também que tu vai precisar pedir ajuda, né? Eu nunca vou pedir ajuda pra aquela pessoa. Tu não sabe o dia da manhã. Não, Quando não vem sabe. aquela pessoa que vai vir e vai te E ajudar. que aí entra a questão a gente espera muito de quem tá muito perto e muitas vezes a gente se Normalmente, decepciona com quem decepciona. tá muito perto. E vai ser surpreendido por gente Pessoas que, nossa, estranhas. troquei. Com estranhas que, meu Deus, Ah, não me A Então, Isabel, aquela que eu, pessoa tô, ali que, eu também. tô conversando mais hoje aqui, porque vocês duas eu já conhecia melhor, e daqui a pouco uma ajuda a outra do nada. Tipo, nós nos vimos pouco, nós nos falamos, né, numa coisa, e foi quem me salvou num determinado momento. E aí tu fica, nossa, mas por isso a minha provocação em relação à rede, né, a tirar um tanto desse peso para as pessoas que têm obrigação, porque na minha percepção cada um vai ter que lidar com as suas responsabilidades depois e da forma, né, que a gente acreditar ou não em relação a tudo isso, mas de estar aberto a mostrar a tua vulnerabilidade, a pedir ajuda, a dizer, porque eu virei a louca nessa coisa do adoecimento, eu virei a louca que ia pra tudo que era live durante a pandemia e dizia assim, não, porque eu sofro de ansiedade, não, porque a minha ansiedade, não, porque eu saí, faltei escrever na testa, assim, tenho Estou ansiedade. com ansiedade. Mas que bom que tu fez isso. Sim, Né, porque que bom. foi um Foi um jeito de eu alívio. dizer, eu não sou Não essa estou criatura bem também. que eu fui tentando construir de perfeição. Tanto que eu brinco com as gurias na rede. O último Rivotril que eu tomei foi no primeiro dia de evento da rede. Faz um ano e meio. Faz um ano e meio. Não quer dizer que eu tenha tirado ele da bolsa. Ele tá na bolsa ainda. Eu e o meu A aguinha tá aqui comigo pra, né, uma balinha ali se eu precisar de alguma coisa, porque não estou resolvida, ainda tô medicada e tudo mais. Mas pra mim é uma vitória e eu saio dizendo pra todo mundo. Então, às vezes tu nem me viu, nunca me viu, vai pra um evento, pra uma coisa, e eu falo lá, olha, é isso aqui. É entender que nós estamos no mesmo... A Aline, que tem a rede junto comigo, fala que nós estamos no mesmo barco, e esse barco se chama Titanic, estamos todas afundando. A diferença é o que tu vai escolher fazer, né? Dentro desse movimento todo. E olhar pra além daquilo que é o óbvio. Além de quem deveria ter obrigação de te apoiar. E se abrir para essas outras mulheres.
daqui a pouco não é tu que precisa, mas De tu faz uma confiar diferença de lá, enorme na vida na da vida outra de pessoa. alguém. Em questão dos filhos, é questão de confiança, né? Que tu precisa aprender a confiar, mesmo que não seja tua família. Eu tenho muita dificuldade de confiar que as crianças vão ficar bem com o meu esposo, que vão ficar bem com a minha sogra. A minha sogra fica pouco com eles, mas ela, tipo, eu sei que a hora que eu precisar, ela fica. E é difícil pra gente, da gente confiar em outra pessoa, cuidar dos nossos filhos. Cuidar, principalmente quando é uma criança atípica. Ninguém vai cuidar igual a gente, isso é claro, isso, né? Isso é óbvio. Mas o mais próximo E daí eu possível. digo assim, é difícil a gente confiar. Só que se a gente não confiar, Não se permitir, né? a gente não vai ter essa rede de apoio que a gente tanto quer. A gente tem que se permitir ter essa rede Receber de apoio. essa ajuda também, né? A gente precisa pedir essa ajuda, mas a gente tem que estar aberta a tentar, confiar é. e tentar receber essa ajuda, sabe? E é muito importante a gente estar aberta. Ai, tô toda hora batendo no microfone. Estar aberta a receber essa ajuda, mas a confiar e realmente ela, tipo assim, deixa. Se tiver que sair correndo, sai. E tá disposto, estar disposta a ser rede para as outras pessoas também. Mãe atípica ou não, seja lá o que for, mas estar disposta. Eu sempre falo na rede, assim, que a gente precisa ser rede para ter rede. É. Porque se eu não... É aquilo, o que tu dá e o que tu recebe são coisas que estão ali ao mesmo tempo Uma sendo troca, organizadas, é uma troca, tu né? recebe, tu dá. Então, Tem no que dar momento em que pra eu tenho, receber. sei lá, um pouquinho mais de paciência e tento opinar, a Karen falou, trouxe uma situação, as gurias colaboraram, nem todo mundo comentou, nem todo mundo conseguiu, mas era quem tava por ali, o assunto era aquele. Num próximo momento, vai lá acolher uma situação específica e a gente vai fazendo isso umas pelas outras, vai criando um vínculo. Às vezes tá passando pela rua e nem sabe quem é a pessoa, mas ela sabe de coisas da tua vida, tu sabe de coisas da vida dela, porque assim, de certa forma, a gente fica querendo se resguardar. Eu não vou falar da realidade. Tá tudo na rede social, tá tudo mostrado em vários outros lugares, e tu tá ali melindrando que nem às vezes, não vou falar mas você- sobre... Que nem agora, né? Você tá expondo o seu filho, será que ele não vai sentir vergonha? Expondo? Eu não tô expondo meu filho. Ele tem um diagnóstico E a minha vida? Eu e tô a falando minha da vida. E eu, assim, E as que pessoas nem vão assim, ver ó, que ele tem um ele é o diagnóstico. meu filho. O diagnóstico não mudou ele. Agora ele é outro. Ele é o meu filho desde o ventre. Ele é o meu antes, filho. Isso não muda nada o diagnóstico, falar do diagnóstico. Não Eu muda escutei nada isso em relação. do meu marido. Ele falou da questão do Instagram. Tu tá expondo a nossa vida. Eu falei, não, Índia, eu não tô expondo a nossa vida. Eu estou expondo a minha realidade. Eu sou mãe, dona de casa, empreendedora, mãe atípica. Eu estou expondo a minha realidade. Porque no meu caso, eu consegui começar a ver o espectro do Dominique por ver os stories da Lari. A realidade que a Larissa vivia, eu consegui ver. Tá ajudando E outras ela pessoas, vendo né? meus stories, ela disse, o Dominique brinca de tal forma. Pode ser um sinal de autismo. E daí eu comecei a conversar com ela, sabe, sobre isso. E foi a mesma coisa que aconteceu quando eu comecei a mostrar minha realidade. No primeiro vídeo que eu postei de crise do Dominique, que eu não me... foi por causa do... que meu esposo saiu de carro. Teve 3 mães que me chamaram. Uma já tá em processo de diagnóstico e outras 2 não fazem bolúfias da ideia o que é um sinal de autismo, que eu acho que devia vir na cartela da vacinação, sinais de autismo, né, porque Tá a gente crescendo, tá né? vivendo, né, gente? É. E 2 mães vieram e disseram assim, o meu filho faz a mesma coisa. E daí começaram, Se tipo, identificam, o meu né? filho caminha na ponta do pé, nananã, ele tá com 3 anos e não tá falando, eu fui no médico, o médico disse que é normal, sabe? E começaram a se identificar. E daí, que nem quando a Lari me deu o caminho, a Lari disse, vai na fono, TO primeiro, depois tu vai pro neuro, pra não fazer ao contrário, tu vai gastar mais dinheiro. É a mesma coisa que eu falo pras mães. E daí, hoje, teve uma das mães que me falaram, me falou, eu levei ele na TO. E a TO disse que sim, ele tem todos os sinais do autismo. Ele pode estar, sim, dentro do espectro. E daí eu penso assim, se eu expor a minha realidade e eu Vai tá ajudar ajudando outra uma pessoa. mãe que for, gente, eu já vou ter, sim, eu vou ganhar na loteria. Porque Aconteceu foi da isso forma comigo. que eu consegui ajuda. Então, eu vou ajudar da forma que eu posso. Sabe? Então, não é expor a criança ou expor a realidade. Claro que Vai Cada postar um tudo, escolhe, né? tudo tem cada um limite. escolhe Até que ponto vai, né? sabe? Cada um escolhe sabe como de si, sabe o seu limite. Tipo, eu escolhi o Instagram pra fazer isso.
Claro que eu já tenho empresa, então eu já tava com a minha, com a minha cara exposta, então eu só trouxe isso É uma pro forma de pessoal divulgação também, teu trabalho, já, né? né? E isso é importante falar, gente. Aí porque, é muito bonito falarem lá na TV, falarem no jornal e nas escolas. No dia 2, o não sei o que, o 2 de abril, e aí só, naquele momento. só, O filho acabou. do fulano autista lá, famosinho. É muito lindo falar. É muito bonito. Agora vem pra tua cidade aqui, gente. Pra tua realidade, Vem né? pra tua realidade. Olhar o vizinho do lado, o coleguinha do teu colega na escola. Aconteceu com uma amiga minha, ela foi no mercado, ela é mãe atípica também, e ela disse que encontrou uma moça, ela chamou ela, disse que nem sabe quem é a moça. Ela disse, eu conheço tu e a Josi da internet, vocês nem sabem o quanto vocês me ajudaram. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não conheço ela até Eu, agora. eu não sei quem é, e ela disse, vocês não têm ideia o quanto vocês me ajudaram. Claro, a gente postava muitas coisas sobre autismo, características, vídeos de profissionais falando. Sim. Alguém viu, Aham. alguém mandou pra ela, alguém compartilhou, Alguém alguém... tá aí vendo. E ela viu, Aquela e coisa. ajudou ela. E ela disse que é muito grata por nós, mas eu não sei quem é essa pessoa. Aham. Tipo, aí entra o que tu falou, e, né? gente, tipo assim, a rede social tá aí hoje. Vamos utilizar o que a gente tem A favor, né? a favor. E é um pouco tem gente que fala assim, mas eu não tô aqui pra ensinar. Tá, e aí, quem vai? Porque a gente também tá aprendendo, a gente tá nessa A gente caminhada tá sempre aprendendo. aprendendo. E a gente não tá sabe aprendendo tudo. umas com as outras. E aí, se a gente coloca a carinha lá e começa a falar sobre... já aconteceu, deu poucas vezes que me manifestei e falei, por exemplo, da vaga especial, de alguma indignação em relação àquilo ali. E devido alguém dizer, tá, mas como que faz o uso? Não é só botar o carro ali? Ah, tem que ter o adesivo. Não, o adesivo não tem nada que ver. Tudo tem que ter uma plaquinha da prefeitura. Ah, tá, não sabia, obrigada. E assim, 3 ou 4 pessoas virem falar comigo depois de um story falando da vaga especial. Digo, bom, Ajudou obrigada, outras não pessoas, sabia. Não sabia que era assim que funcionava. Não, porque eu vejo os carros sem adesivo. Não, o adesivo é meramente ilustrativo, literalmente. É só pra ficar gritante. E ainda assim, tu corre o risco de arrumar uma encrenca, porque alguém vai querer saber onde está a cadeira de roda, que é um caso muito Tem clássico, toda né? deficiência visível. De que o adesivo é de cadeirante, a vaga é de cadeirante, daí é só isso que vai acontecer. Mas a gente vai ter que ensinar. Se ninguém ensina e a gente ainda tá aprendendo, a gente vai ter que trazer isso, né, à tona e a falar sobre pra poder aprender um pouco É aquela mais. coisa, se a gente que vive essa realidade não falar, quem que vai falar? Quem? Ninguém vai falar. Ou vai ser uma realidade distorcida lá do famosinho, de não sei o do quê. fulaninho É que aquela tem coisa bonita, assim, Lúcia, dinheiro, de que tem- superação, e que é muito bonito, que sabe aquela teoria, assim, que lá distante, né? Mas não, Que não é a realidade. não é a realidade. que a gente- Ou a gente volta pros clássicos da representação do espectro lá nos filmes de Hollywood Séries. com estereotipias muito específicas e É, muito que nem bem aquela todo série, autista né? igual, Aquela né? série da advogada Que daí da todo Netflix, autista não fala, que ela tá sem todo aquelas- autista tem estereotipia. aquela, Ou é agressivo, aquela coisa com as mãos, e ou- não é assim. Cada autista Cada um vai ser diferente. Todo vai ser autista tem diferente. hiperfoco em alguma coisa. Ou é gênio. Mas super ele é muito dotado. inteligente. Mas Ou ele se não não, sei o quê. Mas ele é mas tão lindo. é Tu que precisa nem ser o meu- feio. É que As nem o pessoas meu são assim, filho, ele sabe? é muito novo, né? Ele tem 2 anos. Ai, ele não tem cara de autista. Olha só. Não tem cara. Ele né? sorri, Tu não conhece as ele características, vai, né? ele Ele sorri, É tu que ele não vai no conhece as colo, características, né? Ele me olha. Ele sorri, ele vai no colo. Olha só, ele é querido com as pessoas. É. Autista não gosta de barulho. E olha só o barulho. Eu, Ai, autista Eu grita cheguei- e berra. Eu cheguei num ponto assim que, pra minha saúde mental, eu digo, Porque antes eu discutia, eu debatia, que não é profissional, não sei o que. Não vale a pena. Eu só digo, Nós estamos no limite do tempo. Eu acho que sim. Estamos, né? Então, meninas, eu disse que a conversa ia ser Vocês boa, vão né? bem, sabe? A coisa é boa. Fomos convidadas a deixar uma mensagem final para encerrar e quero ouvi-las. Eu quero bater na mesma tecla. A minha mensagem vai ser: não podemos mais perder mães. Não podemos mais perder vidas para os problemas de saúde, como depressão. Não podemos mais deixar essas pessoas abandonadas, trancadas dentro de casa, passando trabalho. A gente tem que acolher, a gente tem que ajudar. A gente tem que ver essas pessoas como seres humanos. Essa é a minha mensagem. Eu venho com uma mensagem, assim, direcionada mais, assim... Eu acho que quando a gente é mãe autista, a gente tem muito medo do futuro, do que vai acontecer. E as pessoas questionam muito. Ai, o futuro. Eu acho que hoje eu sei que o meu filho e o autismo nos libertou. Eu e o Gabriel, hoje nós somos livres.
E com essa liberdade toda, a gente pode construir o futuro que a gente quiser. E eu hoje digo pro meu filho ainda não entende, mas eu não tenho medo do futuro, porque eu sei que eu sou uma mãe maravilhosa, que eu faço tudo por ele. E que nada, o que tiver ao meu alcance, vai faltar para ele. E hoje nós temos paz. E ter paz e ser livre é o que a gente mais conquistou. E eu sei que tudo que ele precisar e tudo que tiver ao meu alcance, ele vai ter. E ele sempre vai ter a minha mãe, sempre será ao meu lado. Independente da situação dele clínica, lá no futuro, eu sei que ele vai entender. A minha mãe sempre esteve aqui. Nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Isso que eu quero deixar. Que lindo isso. Tu quer falar antes? Pode falar. Tá, eu escrevi com algumas frases que eu li que ficaram na minha cabeça. E talvez vai ficar meio fora de nexo pra vocês, porque, né, eu escrevi. Quando usam a metáfora da máscara de oxigênio, eu digo que não se trata de colocar a própria máscara de oxigênio antes de colocar a dos filhos, mas sim ter alguém perto que possa colocar a sua máscara para você, porque nós, mães, também muitas vezes estamos sem ar. Eu certamente estive nos últimos 2 anos, e muitas outras mulheres estiveram, e ainda estão. Mas eu vou deixar aqui registrado que no momento que qualquer mãe, independente de ser atípica ou não, ou qualquer mulher precisar de eu é bom, estarei aqui para colocar a máscara de oxigênio nela, a tempo dela colocar nos seus filhos. Muito bom. Profundo. Ser a rede de apoio que a gente precisa, né? Eu confesso que eu fiquei pensando em o que escrever, dizer, pensei em escrever, desistir e deixei pra... Acho que são 2 coisas, assim. Uma é da gente conseguir, como mulher, mãe, atípica, baixar um pouco a guarda, reconhecer que a gente não precisa ser fortaleza, super heroína ou qualquer outra coisa. Dividir isso, talvez com quem está vivendo a mesma situação seja mais fácil, mas acho que tem outras mulheres também que não estão vivendo e que também podem nos auxiliar. Então é uma mensagem para todas as mulheres, mães, em especial as atípicas, da gente tentar aprender a pedir ajuda, tentar aprender a pedir socorro, e é uma coisa que eu também tô tentando. Então eu sei que isso é difícil, porque a gente quer ser esta mãe, e a gente quer ser esta presença, e a gente quer ser quem supre tudo isso, como se nós, né, a relação de dependência é diferente, não é um filho que eu tô criando pro mundo, é um filho que vai continuar de certa forma, o meu em especial, vai continuar muito próximo e muito dependente, e tu fica tentando suprir tudo aquilo, só que nos falta ar, nos falta fôlego, energia e todas as outras coisas. Então, se a gente puder deixar no final disso assim, vamos adoecer menos se tivermos mais um ouvido, um ombro, um colo. Lógico que era melhor se eu pudesse não pedir, mas o mundo não é esse, então vamos entre nós e entre as que nos escutam e nos acolhem fazer tudo isso, tentar menos julgar, enfim. E aí, lógico que tem uma mensagem que eu nem sei como é que eu digo aqui, que deveria ser uma mensagem para o Pietro. Para a Lessa também tem sido um aprendizado muito grande para mim, ser mãe desses 2, e eu acho que nesses últimos anos, primeiro, o Pietro, tudo que a gente sempre falou em relação a ele foi no sentido de agradecer por ele ter permanecido, porque para nós é nítido que ele tinha a opção de nos deixar naquele momento e ele escolheu ficar. E a gente sabe o quanto isso nos transformou como seres humanos, como casal, eu e o pai dele, meu marido. E que de vez em quando algumas coisas nos estremecem e a gente tem que se apoiar de novo, se fortalecer de novo e retomar e lembrar que foi isso que nos fez permanecer. Nos fez buscar muita coisa e tentar ser melhor. Então filho, te amo muito, 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 e sou muito grata por ser tua mãe, por ter sido escolhida para ser tua mãe e por tu ter ficado com a gente e ter preparado o caminho para esperar a Lessa, que é
outro aprendizado incrível, assim, de amor, de luz, é desafio também, mas entender que tá tudo, na minha percepção, tá tudo exatamente no lugar, por escolhas nossas, e é desafiador, é doloroso, né? E muitas vezes, a gente falava antes disso, mas é um privilégio conseguir acompanhar esse desenvolvimento e ser mãe de vocês dois, assim. Pietro e a Alessa são a minha vida, e eu ressignifiquei a minha maternidade depois que a Alessa nasceu. Para ser forte com o Pietro, eu foquei em carreira e trabalho, e quando a Alessa tinha 1 ano e pouco, eu parei e disse, que porcaria é essa que eu tô fazendo? Eu preciso ser mãe, mais do que qualquer coisa, e assumir esse rótulo também, né, que acho que pra gente, mas tu é mãe, sou, e é isso que eu mais quero ser, e é isso que vai fazer mais sentido na vida, assim. Então, me estendi, misturei, mas é isso, assim, quando faltar força, olhar pra eles e ver que a nossa força tá neles, e se isso não for suficiente, olhar em volta e ver que a nossa força tá em cada uma de nós, tá dentro da gente, mas se é difícil ver pra dentro, tá em todas nós, né? Meninas, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. A gente Curta, compartilhe nossos vídeos. Curta, compartilhe. Nosso podcast aí. Comenta no Espectro. Comenta sem hate. Tem muito mais pela frente, né? Um projeto lindo, maravilhoso de ser hate. Acompanhem todos os temas. Mães atípicas, pais atípicos, não familiares atípicos, atípicos. Família. Todo mundo. Aí uma coisa que só veio pra somar. Absorvam, né? E hoje eu, assim, como mãe, como mulher, através da rede que você criou aqui, me sinto muito mais, assim, confiante. E que, tipo assim, eu sou uma mãe maravilhosa, sabe? A melhor mãe que o Gabriel podia ter. Uma mãe maravilhosa, e não jamais vou dizer, por que meu filho nasceu assim? Não, nasceu assim, beleza, ele é o meu filho. É o meu filho e ninguém vai dizer o contrário. Perfeito. Que né, ele não é merecedor ou não, e isso é maravilhoso. Então eu agradeço por ter conhecido vocês, as outras meninas também que estão assistindo, e hoje eu estou bem como mulher e como mãe por causa do grupo, assim. A gente acha que não é nada, assim, são só meninas, assim, falando bobagem, mas, assim, são mulheres, assim, que vivem o que a gente vive, só quem vive o que a gente vive. São grandes mulheres. Só quem vive o que a gente vive pode falar e pode opinar. E eu só tenho a agradecer. Muito bom. Pega o lenço. Achei que não ia precisar. Isso, meninas. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Conseguiu unir todas essas mulheres, né? Porque unir mulheres sem atrito é muito difícil, gente. Mas a gente vai desconstruindo isso também. A gente vai desconstruindo isso. Conseguiu unir todas nós, né? Com essa luz. Olha só. Conseguiu ficar até o final. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Aí agradecer as redes de apoio, né? Todas. Por terem Tem ficado gente com as crianças, pequenas. né? Tem gente que as crianças não estão em casa presa com um potinho de ração. Tem gente cuidando das crianças. Então, agradecer pela rede de apoio, né? Que acho que todos nós temos. Que sem eles, talvez a gente não poderia estar aqui. Ou estaria já com o estúdio todo abaixo. Isso aí. Muito obrigada.